Greetings! Apresento então agora a convidada deste episódio. Tradutora com mais de 30 anos de experiência em AVT, iniciou a sua carreira profissional na Ásia, Macau, na década de 80. Voltou então para Portugal em 1988 para trabalhar no canal de televisão RTP. Fundou a Sintagma em 1993, uma empresa de audiovisual sediada na área de Lisboa com estúdio de som. Ensina tradução para os mídia e legendagem na Universidade de Lisboa, na FLU, e na Sintagma, e traduz de inglês, espanhol e italiano para português. É revisora e gestora por inerência do cargo. Já terão concluído que falamos de Rosário Valadas Vieira, e com o Rosário vamos falar sobre formação, como sempre, sem limite de caracteres. Rosário, bom dia. Muito obrigado por, Bom dia. muito obrigado por aceitares este convite. É uma honra realmente ter a Rosário neste pequeno e singelo podcast. É um nome conhecidíssimo do setor do audiovisual, conhecidíssimo na tradução. Foi minha professora de audiovisual, de legendagem, num tempo em que ainda não havia, e vamos falar sobre isso se calhar mais à frente, no tempo em que ainda não havia cadeiras de tradução audiovisual nas faculdades. Portanto, já estamos aqui há um tempinho. E mais uma vez, muito obrigado por me dar um bocadinho do seu tempo para falarmos sobre formação. Vamos falar sobre formação, especialmente em audiovisual. Diga-me uma coisa, comecei por falar nestas diferenças. Pronto, eu quando entrei no audiovisual, comecei em formação dentro de uma empresa, de uma subempresa, chamemos assim, que era era uma junção de várias, tinham feito já a Topázio, portanto não sei se funcionava como empresa de tradução, se funcionava só como empresa de formação. Sim, agregava várias empresas, sim. Exatamente. Portanto, era uma altura em que em que o audiovisual não tinha presença quase na academia. Como é que vê agora que diferenças é que traça? Já estamos aqui há algum tempo, portanto, sei que leciona na FLU, né, na Faculdade de Letras. Na Faculdade de Letras, sim. Como é que vê agora esta diferença? Melhorou, piorou? Como é que isto funciona agora? Bom, primeiro quero agradecer o convite e felicito-vos, portanto, a ti, Paulo, e à TAV por esta iniciativa, porque isto já fazia falta e falar sobre a tradução audiovisual é uma coisa que eu adoro e que sentia realmente que já devia ter sido feita há mais tempo. Não houve, não sei, não houve várias coisas. Não houve, se calhar, a iniciativa, não houve a oportunidade, não sei. Hoje em dia também o facto de tudo se fazer online, eu acho que vai facilitar bastante a disposição e a predisposição para se fazer estas coisas, que antigamente era quase impossível, porque as pessoas tinham de se deslocar e não podiam. Bom, enfim, há coisas boas e coisas más nisto destas opções, desta opção, não é? Pronto. Quanto à formação, eu devo dizer que antes de haver essa formação na Topázio, com a Sol Legendas e com a Sintagma, o que é que aconteceu? Aconteceu que não havia praticamente, a nível académico, não havia qualquer tipo de formação em audiovisual. Havia sim em tradução, no ISLA, que foi onde surgiram os primeiros cursos de tradução, porque nas universidades havia cursos de literatura. Portanto, línguas e literaturas modernas, mais tarde literaturas aplicadas, línguas aplicadas. Portanto, isso tudo começou nos anos 80, mais ou menos, foi quando foi a minha formação, não é? Foi no início dos anos 80. E, portanto, a primeira formação que eu dei nem sequer foi em Portugal, foi em Macau, porque eu comecei a trabalhar lá e ao fim de 2 ou 3 anos tivemos necessidade de enfim, arranjar mais tradutores e houve necessidade da formação. Ora, eu que era uma garota na altura, não é? Muito iniciada na coisa, vi-me obrigada pela nossa
querida Maria Adelina, que era a responsável da RTP, que foi para Macau para nos dar formação, pediu-me para eu ajudar na formação de novos tradutores, porque havia tradutores, de facto, em Macau, mas não havia tradutores legendadores. E, portanto, eu comecei muito cedo a dar aulas e vi que era uma coisa que eu gostava muito, porque eu não queria dar aulas de liceu, como era na altura, não é? Exatamente. O meu objetivo era assim, eu não quero dar aulas, eu quero fazer outra coisa, não sabia muito bem o quê. E ela, esta senhora, a Dona Maria Adelina, é que me desafiou a ir para a tradução audiovisual, porque eu nem sabia, quer dizer, sabia que existia, porque via as legendas na televisão, mas não era uma coisa que eu sei, nunca serei capaz de fazer aquilo, nem sequer tenho um curso de tradução, pronto. Exatamente. E no fundo acabei por começar e ficou o bicho e pronto. Formação em Portugal, quando é que começou? Um pouco mais tarde, já na era dos 90 e tais, com a APT, a Associação Portuguesa de Tradutores, em conversas com a Ana Paula Mota da Sol Legendas e comigo, o Dr. Francisco Magalhães, que era o presidente da Associação Portuguesa de Tradutores na época, foi durante muitos anos, achou que realmente era importante e teve visão nisso, não é? Fazer algumas formações e foi quando nós começámos, eu penso que a primeira foi em 97, a tua é posterior, Paulo, não é na Topázio, eu Sim, penso que foi a posterior. Topázio foi posterior. A Topázio foi 2000 e qualquer Já coisa. foi 2000, Foi 2000, exatamente. sim. Exatamente. Portanto, nós começámos, eu e a Paula da Sol Legendas, a dar formação através da APT, da Associação Portuguesa de Tradutores, que era a única que existia na altura, Exatamente. e que não tinha sequer, estava muito mais virada para a tradução literária, para a tradução técnica. Portanto, audiovisual foi assim o começo, portanto, foi em 97. E já eu, tipo, portanto, eu com a Sintagma e a Ana Paula Mota com a Sol Legendas. Legendas. Pronto. E começámos a dar, eu acho curioso dizer isto, porque as pessoas se calhar não imaginam, mas na altura nós dávamos a formação ao sábado, era ao sábado o dia todo. E nós levávamos o computador, levávamos o CPU, o monitor, o teclado, que era pesadíssimo, se tu bem te lembras, que era aquele teclado Do enorme com Poli. cores. O teclado do Poli. Exatamente. Nós levávamos isso tudo de manhã, porque tínhamos de trabalhar durante a semana nesse computador. Portanto, ao sábado de madrugada, toca de carregar com aquele material todo, que era muito pesado, garanto-vos, para dentro do porta-bagagens do carro. Íamos montar tudo na Associação Portuguesa de Tradutores, que era na altura em Linda a Velha. Montávamos aquilo tudo até às 9 e às 9 começávamos o curso. Portanto, tínhamos no fundo 3 computadores para não sei quantos alunos. O que é certo é que eles lá iam fazendo Lá iam as coisas e fazendo. lá foram aprendendo. E ainda temos tradutores dessa época a trabalhar connosco, Ora, desses cursos. Ainda temos. Depois que chegou então a era, já penso eu que nos 2000 e tal, quando fizemos na Topázio várias formações. Não quer dizer que, entretanto, nesta altura já haveria outras empresas a dar formação. Obviamente que percebo. havia empresas da audiovisual, Certo. mas lá está, eu não tenho. O conhecimento que eu tenho é daquelas onde eu estive envolvida. Claro. Depois, em 2007, fui convidada para dar o mestrado, o seminário de tradução para os média, na Faculdade de Letras. E então aí foi quando tive até tínhamos várias turmas, porque houve a vontade de fazer para várias línguas, ou seja, tínhamos turma de inglês, de francês, espanhol e de alemão. Quem deu o alemão foi a Sara Morna Gonçalves, e, portanto, aos alunos que eram de alemão e que traduziam de alemão para português, e eu dava o inglês, o francês e algum espanhol, tínhamos alunos dessas três línguas, portanto tínhamos que arranjar material nas três Exatamente. línguas para os tradutores se formarem, não é? Foi uma época muito, muito interessante, eu gostei muito, muito. E agora, recentemente, há 2 anos ou 3 anos, acho que foi antes da pandemia, voltaram a convidar-me para dar aulas nesse seminário de mestrado na faculdade e, de facto, tive 2 ou 3 turmas muito, muito boas, com alunos muito bons. E pronto, mas perante isto, o que eu vejo na formação é que houve alguma evolução, houve imensa evolução, claro, mas houve um aspecto em que houve como é que eu ia dizer? Não quero dizer uma coisa má, mas em que as coisas pioraram.
Pronto, basicamente é isso. E é Português, não é? o nível do português. Pronto. Isso é, para mim, é o calcanhar daqueles dos alunos, é o nível do português. Eu ainda estava na faculdade, Piorou. estávamos em 90, eu acabei em 2013 a licenciatura, portanto devíamos estar em 99, 2000, princípio. E já na altura tinha uma professora que dizia que a taxa de analfabetismo no ensino superior era muito elevada. E era daquelas brincadeiras que corriam, mas já naquela altura se calhar se sentia que É uma grande português verdade. tinha. É Agora, uma grande porquê? verdade. Porquê é que é sempre a questão? Se há alguma lacuna que vem de trás, provavelmente será. Eu tenho uma desconfiança. Diga. Aliás, tenho quase certeza. A Mas, minha, a minha impressão, por aquilo que eu falo com eles e porque eu falo, e depois, além disto tudo, eu tenho agregado também a questão de dar estágios. Portanto, eu claro, todos os anos, como tenho protocolos com as universidades, todos os anos tenho alunos fresquinhos na mão e que vêm exatamente. trabalhar comigo e que eu corrijo os trabalhos deles. E eu noto que há alguns que são excelentes, nada a opor, Claro, e há outros que têm grandes lacunas. Eu penso que tem muito a ver com o facto de terem o inglês muito presente. Ou seja, mesmo. leem muito em inglês, veem muitos filmes em inglês e esquecem-se de ler o português. E é um dos conselhos que eu dou é leiam os clássicos portugueses. Não é ler as coisas de agora, é ler os clássicos para vocês ficarem com um português mais rico em termos de vocabulário, em termos de pronto, conhecimentos, tudo. E eu acho que essa é a grande lacuna. Eles querem tanto falar inglês e tanto saber tudo em inglês e mais, sei lá, eu o quê, que o português fica para trás. E os professores fazem, certo, não duvido, o seu melhor, Claro. mas por aquilo que eu vejo na escrita, quando eles escrevem, talvez não sejam corrigidos com afinco. Ou seja, o facto de terem um aluno que escreve, por exemplo, vão a ver, se calhar ninguém os corrige, não sei, estou eu aqui Claro. Sim, sim, a estamos divagar. estamos na pura Estamos a especulação, modo exatamente. a divagar. Mas como eu vejo esses erros quando eles traduzem, eu deduzo que eles os dizem. Ou seja, eles dizem esses Claro. erros e se calhar ninguém os corrige. Não há uma pessoa que diga, então tá, não se diz assim, não é assim que se Exato. diz. E eu acho que esse papel do professor, seja professor de que disciplina for, Claro. não importa, esse papel era muito importante, porque para mim as novas gerações estão a falar cada vez pior e cada vez mais contaminados pelas expressões inglesas, Exatamente. portanto, a tradução literal das expressões inglesas, e pelo português do Brasil, que não podemos deixar de perceber que temos milhares de brasileiros em Portugal, e que, de uma forma ou de outra, influenciam muitíssimo a nossa maneira de falar, Eu ia, porque é uma ia língua entrar. semelhante Exatamente. Eu ia entrar muito por aí, e nós. contágios que. Hã? Ia entrar por aí agora, exatamente por aí, porque há esse contágio. O conteúdo audiovisual que se ouve, se pensarmos se calhar Do nos YouTube. streams, no YouTube, exatamente, numa população mais jovem que consuma mais YouTube do que alguma vez nós consumimos. Eu acho que o meio até preferencial tornou-se digital, não tanto a televisão. E a maior parte do conteúdo em português provavelmente até é conteúdo em português do É Brasil, não é português do Brasil. português puro, Sim. é puro, ou seja, não é português europeu. Europeu. Exatamente. E ele, como disse a Rosário bem, portanto, todo o contágio que vem da anglofonia, não é? Das frases Sim. feitas, do que estás habituado, do que ouvimos na música. Não vai há muitos dias, tinha até a Maria Joaquina, é uma colega minha, Uhum. que fez um post de redes sociais de não acham estranho ouvir X tal música, que estava a trabalhar e pôs música, pronto, para estar a ouvir, e que na sua playlist, pá, aí em 10 faixas que lhe apareceram, 8 tinham metade quase da letra, eram expressões inglesas mostradas com expressões portuguesas, portanto, mesmo na letra corrida. Para nós, se calhar, faz-nos ali ainda um bocadinho nos troca ali um bocadinho o ouvido. Se calhar para o Para a consumidor população mais nova já não faz. já não faz, é Eu absolutamente quando complicado. porque eles acham que assim é que se diz. Já, tive essa resposta ainda há 2 semanas, quando corrigi um jovem e disse: então, mas isso não se diz em português, não é assim. E ele, não é, mas eu sempre ouvi. O sempre deles tem 10 anos. Pois, exato. O meu sempre tem 50. Portanto, Exato. quando nós temos sempre, quando temos memória de, ou seja, a partir dos 10, 11 anos de idade, não é? Que nos lembramos de Claro, expressões e disso tudo. Mais pequeninos não sabemos tão bem. E de facto, para ela, nos 10 anos que tem de memórias, ela sempre ouviu aquilo. Portanto, exatamente. para ela estava certo.
Isto E agora. como é que eu vou dizer a uma pessoa assim, não, isso não é, isso Não, é uma contaminação pura do inglês. isto parece-me Ah, quase aquela, ela já parece-me quase. A Rosário, não sei se provavelmente já não se lembrará, mas na altura da Topaz, na minha turma, havia um rapaz que tinha sempre uma. sei, se me lembro, e bem, era o João, Lembro já não me lembro perfeitamente. do apelido. Que era Ele dizia um exatamente. dia vamos todos dizer que tu fizestes e tu Exatamente. comestes, não era? Exatamente. Isto vai entrar. É a frase, era a frase chavão de todas Era, as sessões. isto Isto vai vai entrar. entrar. Isto vai entrar. Lembro-me Era. perfeitamente E e. eu continuo a lutar para que não entre, Paulo, eu juro. Mas eu quase que lhe estou a dar a taça a ele. Já nem me lembro do apelido dele, mas lembro-me Não, exato. muito bem Ele, se ele dessa estiver a frase. ouvir, quem se lembra, quem a conhece é a Filomena, se um dia eu estiver com ela, pergunto-lhe. Mas ele, se estiver a Ah, eu ouvir, te pergunto. vai aqui um grande abraço, Exato. porque realmente Um ficou grande para abraço, sempre na sim. cabeça Ele desta. tinha visão, ele tinha visão. Não Exatamente. há dúvida nenhuma que há coisas que vão entrar, eu tenho essa consciência. Mas ao mesmo tempo custa-me aceitar assim de braços caídos. Claro, Ou claro. seja, continuo a lutar, continuo a explicar porque é que acho que não deveria ser assim, porque nós temos imensas expressões nossas, portuguesas, que vão caindo em desuso, naturalmente. Eu tenho ouvido muito o Marco Neves e os TikToks dele, adoro. Exatamente. Aprendo imenso, porque ele faz uma investigação maravilhosa, e Sim. coisa que eu não tenho tempo para fazer, eu gostava. E tenho aprendido imensas coisas com ele. Obrigada, Marco, porque de facto nós dizemos as coisas e pensamos, ok, eu há 20 anos eu não dizia isto e agora digo. Exatamente. Portanto, as coisas vão entrando e isso é o evoluir da língua, eu compreendo perfeitamente. Outra coisa é a parte gramatical. A parte gramatical a mim custa-me a acatar, Exato. não é? No caso do É pôr fizeste, esse a chapéu. enfiar carapuças. O fizestes e o comestes custa-me um bocadinho, Custa um ou tu, com a bocadinho. segunda pessoa de singular, claro, Como é óbvio. não com a segunda do plural. E portanto, aí custa-me um bocadinho a aceitar, tal como o verbo, quando dizem, Hades. como é que é o Hades, cá outro? O vir. vão haver, por exemplo, ou haviam muitos. Esse tipo de coisas gramaticais a mim, desculpem lá, mas custa-me, especialmente num tradutor. E é aí que eu acho que o papel do professor na aula, a conversar com os alunos, se ouvem uma coisa destas, deveriam corrigir. E De agora, pequeninos. claro. Não é preciso chegarem à faculdade. Ou seja, quando chegam a uma faculdade, já têm a obrigação de saber estas. Isto é super básico, isto Sim, lógico. é mesmo do É ensino básico, não é? o beabá E da portanto, coisa. não sei, não consigo explicar muito bem, atribuo um bocadinho à falta de correção dos professores e também à falta de leitura em português, Sim. porque não lendo é E um muito pouco, difícil eles vou dar só um pequeno apurarem o acrescento. português. Ia muito por aí, porque nós temos a sensação, também há muito conteúdo traduzido, mas se os Harry Potters desta vida, portanto, é normal que as pessoas queiram consumir esses grandes êxitos e não tem mal absolutamente nenhum. Mas criou-se uma onda, um pensamento, correto ou não, de que se é para ler na sua pureza, leio no original. Pronto, de uma determinada versão até até Nada nada contra. contra. Mas eu não oponho, aliás, sou de anglo-portugueses, Rosário também, e há outros colegas que muito provavelmente leram as duas versões. Portanto, terão lido o original na língua de partida e alguns na sua vida vão ler a versão traduzida. A questão, se calhar, é Exato. um pouco por aí. Se vamos só consumir a versão original, vamos ter um inglês, se calhar, mais prolífico, vamos ter ali um bom vocabulário inglês, ou na língua de partida, seja ela qual for. For, pode ser francês ou espanhol, claro. Exatamente. Mas provavelmente em português vamos começar a ter essa lacuna quando todo o resto do consumo é feito, lá está, como falámos, por exemplo, em português do Brasil, ou mesmo em língua estrangeira, porque só, ou aquela, puxando a brasa ao audiovisual, que é o nosso tema comum, aquelas pessoas que nos dizem em conversa, eu vejo isso sem legendas. Nada contra, nada contra. Nada contra, mas vai perder metade do conteúdo. Pronto. E esquecem-se Porque eu normalmente que mesmo o olho capta. vejo com o closed captions, por vezes, nem sempre, mas vejo porque muitas vezes não se percebe o que eles dizem, ou porque o som baixou, ou porque há muito burburinho, ou Exatamente. por outra razão qualquer. E se nós Claro. lermos, acompanhando o vídeo com o filme com as legendas, mesmo em inglês, ou em francês, ou em espanhol, o que for, Exatamente. obviamente que apanhamos muito mais o conteúdo e percebemos muito melhor. Mas isso é a opinião de cada um. O que não invalida é que se leiam autores portugueses. É isso que Exatamente. eu Sim. digo. Exatamente. Sim, sim. Leiam o inglês em inglês. Perfeito, tudo bem.
mas leiam autores portugueses. E não é necessário serem autores atuais. A cultura geral não é apenas a atualidade. Porque se nós fizermos no audiovisual uma série, imaginem, do princípio da época, por acaso estamos agora aqui na Sintagma a fazer uma, no princípio da época do século XX, portanto, anos 20 do século passado, e há expressões que eu tenho estado a corrigir, precisamente alunos que estão a trabalhar comigo e que foram meus alunos na faculdade, no mestrado, e que têm 26, 24, 25, por aí. Exatamente. Uma das traduções para o go ahead, do something. Força. Estive a explicar precisamente que naquela época, em português, ninguém diria força ali naquela situação. Diria muito bem, com certeza, Exatamente. claro. Pronto. E esta explicação, claro que isto faz parte da formação, é óbvio, porque eu faço uma formação praticamente contínua mesmo com os tradutores, ou seja, eu continuo a fazer relatórios, quando revejo os trabalhos deles, envio-lhes o relatório e explico-lhes porque é que eu substituí. Porque se a série fosse atual, o Uhum. Força estava Exatamente. ótimo. Sim. Porque é aquilo que nós dizemos uns aos outros, não é? Faz isto, ok, força. Força aí, tudo bem. E nós temos de estar, nós tradutores audiovisuais, mais do que ninguém, não, os literários também, temos de estar muito atualizados com a linguagem que se pratica todos os dias, não é? Porque se estivermos a fazer uma série atual, obviamente que temos de utilizar, puxar essa vocabulário, essa linguagem atual. Mas, ao mesmo tempo, temos de saber traduzir uma série de época. E aí faz falta a literatura. Aí faz falta o lerem livros, obviamente com 20 e tal anos, não podem ter na sua memória Claro. como é que se falava há não sei quantos anos. Tal como eu, também não sou do início do século XX, né? Sou velha, mas não tanto. Uh, Não é nada. portanto, lá está, temos de ler e saber que um livro, por exemplo, do tempo de Queiroz ou do Camilo, aí como é que há discurso direto escrito nessas obras. E, portanto, nós aí podemos ver como é que respondia uma empregada a uma senhora, não é? Não a tratava por tu, dizia qualquer Claramente. coisa assim, minha senhora. Pronto, há todo um registro linguístico que tem de ser seguido e para se traduzir bem no audiovisual ou no literário, o que for, é preciso ter essa minúcia, porque Fantástico. ficaria completamente Claro. descabido uma empregada a dizer a uma senhora, a senhora está-lhe a dizer pode pôr aqui o prato, ou já não me lembro na mesa, uma coisa qualquer, e a empregada, força. Sim, não, Não. não era com certeza. Lá está. Para em nota quase de apanhar esta conversa, porque normalmente um dos principais pontos de formação de um bom tradutor será mesmo o domínio de língua portuguesa, ou pelo menos ter interesse em acompanhar da mesma forma como acompanha a língua de partida, acompanhar a língua de chegada nas suas ramificações, não ficar também estacionado num tempo, vamos pôr a coisa assim, e ir acompanhando. Rosário, permita-me aqui, já que estamos a falar de português, antes de entrarmos por formação audiovisual lato sensu, porque é uma grande admiradora do português e eu não resisto a fazer esta provocação, não a querendo encostar à parede, nada disso. Vamos ver se eu sei responder. Sabe, com certeza. Pelo menos a nível de opinião. Eu fiz a mesma pergunta ao Marco, como na perspectiva dele de ser professor de mestrado, pronto, professor de faculdade. Ele não faz mestrado, ele está a fazer licenciatura mesmo, acho eu. Mas pronto, no âmbito académico, no âmbito de professor, eu fiz a mesma pergunta. Para o nível do português, como é que encara? Vou-lhe retirar aqui a carga à pergunta, vou-lhe retirar a carga dos direitos, a carga política, vamos pôr a coisa assim. Estas das linguagens inclusivas, da adoção das potenciais de pronomes, portanto, é toda. Se tiremos-lhe a carga necessária da representatividade, não é por aí, portanto, acho que aí não temos ninguém levanta a questão. Mas como é que a Rosário, enquanto professora também, enquanto professora de audiovisuais, enquanto apreciadora de português, como é que vê estes. Muito rapidamente, não é? Essas modernices. Este... Modernice, digamos assim. Bom, ok. É uma pergunta um pouco complicada para mim, Claro. porque eu tenho uma opinião
muito minha e não costumo dizê-la assim publicamente. Se não se Mas não se pronto, sentir eu vou tentar confortável, ser. passamos à frente. Não é por causa disso. Não Não, quero não, controlar eu ninguém. tenho a minha opinião. Ou seja, Claro, eu, diga. mais do que ninguém, eu sou uma pessoa super inclusiva. Exatamente. Acho que todos têm direito e sou totalmente a favor da acessibilidade, Claro. audiodescrição, a legendagem para surdos, Nem tudo, mais. tudo o que eu possa fazer para ajudar e para incluir as pessoas, 100%. Uma coisa há que é a língua e a gramática. Pois, E para exatamente. mim, a gramática é para respeitar. Não há grandes complacências com isso. E, portanto, quando me dizem que querem alterar e querem criar um novo género ou um novo. Para mim, a gramática é uma e eu sigo-a. Há o feminino, há o masculino, nem sequer temos o neutro como em inglês, não é? Pois, nós é umas coisas neutros. É aquela história do Poder-se-ia, esse aí, pronto, poder-se-ia arranjar um neutro. Pois, certo. Mas eu penso que seria uma academia da língua portuguesa ou uma comissão qualquer que deveria impor, quer dizer, propor primeiro, não é? Exato. Propor isso. Sendo grupos pequeninos, porque são grupos minoritários, a dizer que eu quero ser tratada por isto e eu quero ser tratado por aquilo e eu não sou isto e eu não sou aquilo, eu prefiro não me manifestar muito em relação a isso, porque acho que as pessoas nascem ou uma coisa ou outra, e quando têm as duas intervenções em si, Exato. porque isso fisicamente existe, temos Exatamente. agora o caso, por exemplo, até do Salvador Sobral, que tem sido bastante falado, que é o intersexo, não é? Exato. Portanto, isso são tudo coisas que são fisicamente explicáveis e temos de ter em atenção. Quanto à gramática, eu tenho as minhas dúvidas, muito sinceramente. Mas lá está. Por acaso não ouvi a opinião do Marco. O Marco Uh, vai um pouco por aí, nessa linha. Mas lá está, dá-me a sensação que uma coisa é o grupo social, portanto, é a pressão que estamos a sentir, da pressão, entre aspas, como é óbvio, que estamos a sim, sentir da sim. parte social, portanto, de um grupo que se quer ver representado, ou a tendência que se sente nessa representatividade. E depois temos, não é oposto, mas temos a pressão da academia dessa defesa de uma. Eu estou a usar aqui palavras um pouco fortes, não é defesa, nessa tentativa Sim, de. mas Exato, garantir de que a gramática é o exatamente, que existe. que se E quer mantenha dizer, a gramática pode evoluir, mas não no sentido de agora vamos arranjar palavras para isto e para aquilo e para o outro e para aquilo outro. Eu não sou grande fã disso. em dois Mas, minutos, isto porque acontece, e lá está, neste jogo da corda destes dois movimentos, e como o audiovisual, por exemplo, é uma representação da atualidade e da oralidade na atualidade, quando lhe aparece, provavelmente já lhe deve ter aparecido na Sintagma, por exemplo, ou para a Rosária fazer, uma série ou um filme que seja, em que tenha uma marca de cliente, em que eles tratam-se assim e é para fazer um pronome neutro para usar esta nomenclatura que se usa agora. Como é que lida com isso? Agora por pura curiosidade. só por Que curiosidade, abordagem, que não, abordagem. não faço, não faço. Para já, porque já não, praticamente é raro traduzir, traduzo já muito pouco. Sei que tivemos aqui há uns anos, no início da Netflix, uma série que até foi o Renato, que esteve, o Renato e a Susana, que estiveram a tratar. Tivemos muitas conversas, isto já foi há uns bons 5 anos, ou coisa que o valha. Tivemos muitas conversas, muitas discussões, Exatamente. e lá está, eu acabei por me distanciar um pouco. Portanto, eu sei que, a Rita Castanheira também, que eles é que trataram de falar com as associações que existem para saber qual era a melhor forma para trabalharem com uma linguagem inclusiva e Exatamente. tudo isso. Portanto, eu sei que eles fizeram isso, eu retirei-me, afastei-me um bocadinho, porque as minhas opiniões são as minhas e já são de outra época, e portanto eu não ponho entraves ao progresso e à evolução, Sem dúvida, sem dúvida. mas retiro-me um bocadinho porque de facto é um pouco confuso para mim. Exato. E este quadro acabou por ser exatamente o que a Rosário sempre foi. Nada aqui por mim, já conheço a Rosário há algum tempo.
porque lá está, extremamente apologista de inclusão, sempre na vanguarda até destas novas tendências, isso nunca está em questão. Tudo, sempre, Mas sempre. gramática e português acima de tudo. Mas foi exatamente, eu tentei fazer esta provocação por aí, mas nada contra, também não foi para pôr nem cheque, nem nada disso, exatamente por causa disso, calma com qualquer Não, eu não questão. fiquei cheque. Eu respeito toda a gente. É isso mesmo. Respeito todas as pessoas, para mim, são de respeitar e as Vai. suas ideias são de respeitar. Só que realmente, lá está, o que é que eu fiz? Afastei-me. Afastei-me um bocadinho e eles fizeram e a série foi para o ar e correu lindamente e Ótimo, até fica receberam feliz. elogios e tudo. Mas não é uma coisa que eu diga, queres fazer esta série? Ah, não, obrigada. Até porque há Não, porque acho opções. que já não me sinto capaz Exato. de fazer um trabalho bem feito. Exato, de entregar o melhor trabalho a 100% Não com consigo, toda. se calhar. Acho que ia Percebo, fazer, ia mexer comigo e, percebo, portanto, não há necessidade. percebo, Tenho outras coisas percebo. para fazer. Exatamente, percebo perfeitamente. Bem, retomemos então, voltemos então à formação. Ahm, Informação. Formação, vamos tentar focarmos aqui em. Tudo é formação, ao fim e ao cabo. Isto é aquele tema, aquele tema pequeno Claro, guarda-chuva que quase dá para tudo. dá Mas, para tudo. diga-me, Sim, como é que acha que funciona melhor? Formação ultra-académica e o tradutor audiovisual. Vamos focar-nos no audiovisual. Tradução existe há mais tempo. sim, sim. E o tradutor audiovisual está praticamente prontinho a pegar logo destaca no trabalho, ou o modelo mais antigo de formar-nos em tradução e depois irmos especializar em estágio, por exemplo, e depois pegar, como é Sim. que acha melhor? Ah, Por tudo opinião, é válido. claro. Tudo é válido. Claro que especialização primeiro em tradução e depois ir para a parte mais técnica não me parece mal. No entanto, e pelos mestrados, por exemplo, que eu tenho acompanhado com a cadeira de tradução para os média, Uhum, obviamente que eles saindo do mestrado, portanto, ao fim dos 3 anos mais dois, estão praticamente ficam aptos a começar a trabalhar. E essa tem sido a minha experiência com os alunos que tenho formado. É isso, ou seja, saem da faculdade, estão um ano, 2 semestres a fazer tradução e legendagem, portanto, uhum, a aprender os básicos, não é? Da legendagem, e portanto eu penso que isso é um bom sistema. No entanto, o outro não é inválido, ou seja, se fizerem, por exemplo, a tradução durante a faculdade, fazem só a tradução, onde acabam por abordar a tradução literária, a tradução técnica, as ferramentas de tradução automática, pronto, tudo isso é perfeito, e depois com o estágio conseguem apreender muito bem toda a parte técnica. Portanto, eu por acaso comecei esta semana duas alunas, uma da Faculdade de Letras e outra do Instituto Politécnico de Bragança, uhum. que por acaso é engraçado porque eu pensei que ela queria, sendo de Braga, que queria fazer o estágio online, o que eu já fiz com alguns, desde a pandemia, não é? Claro, Fiz com alguns o estágio online, mas ela quis vir para Lisboa, porque tem família, não é? Cá, provavelmente, por acaso não perguntei, mas acho que sim, e quis vir mesmo para Lisboa para fazer o estágio presencial. E, o que ok. eu acho muito valioso, porque realmente não há dúvida, por muito que queiramos, a presença é outra coisa. Aprendem muito e crescem. Eu vejo que eles, a trabalhar aqui conosco, ganham maturidade. E quando estão muito fechados em casa, sempre a trabalhar ali, frente ao computador, não evoluem com tanta ligeireza, digamos. Portanto, acho que isso é bastante bom. Portanto, fazerem o estágio, aprendem bastante. Na faculdade, acho que é importante também terem pelo menos uma cadeira virada para o audiovisual, acho que é importante, porque não é só falar de legendagem, há que falar de dobragem, Claro. audiodescrição, legendagem para surdos, todas essas ramificações do audiovisual, que eu vejo, por exemplo, na audiodescrição, notei muito isso, quando se falava em audiodescrição, muitas pessoas não tinham a noção do que era a audiodescrição, nunca houve, muitas pessoas, muitos alunos, hum, não sabiam o que era. E quando eu lhes falava e lhes mostrava um pequeno vídeo, uma curta-metragem com audiodescrição, ficavam muito admirados. Portanto, é bom que isso se divulgue. Os cursos da Eliana também têm ajudado. Também foi mais uma aposta
que eu fiz Exatamente. para podermos divulgar a audiodescrição em Portugal, porque acho que está muito pouco divulgada. Lá está, porque também não havia muita formação, agora nos últimos anos tem crescido, e portanto acho que é super importante dar espaço e penso que eu, como sintagma, tenho feito o mais que eu posso para divulgar tanto a legendagem como a audiodescrição, como a legendagem para surdos, tenho feito os possíveis, como a dobragem, Exatamente. nomeadamente com os nossos cursos de dobragem, que este fim de semana temos mais um, Último e mês. portanto que tem tido bastante êxito e as pessoas têm gostado muito. E portanto, lá está, a minha vida tem sido toda formação, Formação. praticamente. Daí este convite. Aproveito aqui, já que falou na descrição, e isto é a conversa com são como as cerejas. Eu não tinha esta bem no alinhamento, mas aproveito. A Rosário V já está a tempo suficiente para ter esta análise. Acha que há necessidades de formação que aumentam de acordo com a oferta do mercado? Faço a pergunta ao contrário. Imaginemos quando apareceram as plataformas de streaming, por exemplo, a Netflix, aumentou, por exemplo, o acervo de audiodescrição, porque esse conteúdo vem de outros sítios, vem audiodescrito, de outros locais de onde a plataforma existe. E pode haver necessidade, ou sinto que às vezes há essa necessidade, da própria plataforma querer que o conteúdo seja audiodescrito também, neste caso, em português. Sente que o aumento da. Foquemos na audiodescrição em 2 minutos. Sente que o aumento da formação da audiodescrição também cresceu, ou a procura cresceu, por causa disto, portanto, deste fenómeno. Porque se pensarmos, Sim, nós a nível legal, por exemplo, a RTP, os canais portugueses só são sim. obrigados a. Eu não quero aqui cometer nenhuma gafe, mas acho que é 1 hora por semana. Eu não tenho Acho presente. que é um pouco mais, Acho que também mais. não tenho a certeza, por isso não vou dizer nada, mas Exato. acho que é mais do que isso. Acho que é mais do que isso. A língua gestual é praticamente, está ótimo. Ah, pois nós estávamos a falar na língua gestual também, Exatamente. que é muito Exatamente. importante, mas que também está com grande peso nos nossos canais. Quanto à audiodescrição, tem havido mais procura, sim. Temos tido até alguns pedidos, felizmente, e tem estado a correr bem. Hum, não sei se vai demorar, penso eu, vai demorar bastante a termos tudo com audiodescrição, ou seja, todos os programas com audiodescrição. Vai demorar alguns anos, não é uma coisa que seja assim imediata. Quanto a teatro, espetáculos de dança, sei que tem havido bastante também tem havido bastante audiodescrição nessas áreas também, o que é bom. Sim. Não tanto como seria desejável, mas, por exemplo, no teatro penso que há uma sessão ou duas por cada peça que fazem. Normalmente têm umas sessões de audiodescrição, ou domingo de manhã, ou domingo à tarde, ou uma coisa assim. Portanto, não são todas as sessões que têm audiodescrição, mas vai começando a existir realmente interesse, pelo menos nessa área. Quanto à formação, quanto mais formação houver, mais pessoas haverá habilitadas a dar resposta caso haja um aumento de pedidos, por exemplo, como dizes, no streaming. O que eu acho é que, como há bastante audiodescrição em português do Brasil, o Ok. mercado português é muito pequeno. E o que eu me apercebo é que não precisam tanto. Ou, porquê? Porque acham que nós ouvimos o português do Brasil e entendemos. E Exato. entendemos, nós Sim, entendemos de tudo. facto. Eles não. Eles precisam de legendas para o português, mas pronto, isso Verdade. são outros 500. Sim, exatamente. Mas pronto, na dobragem, a mesma coisa. Há muita coisa dobrada, praticamente todas as séries estão dobradas em português do Brasil, no streaming, não é? E pouca coisa, ou nenhuma, não sei se já existe alguma dobragem em português de Portugal para streaming, acho que há muito pouca coisa. Há, mas muito pouco, penso eu. Tenho ideia, isto é agora, vou meter-me aqui numa alcofa, mas tenho ideia que pelo menos penso, por exemplo, no Disney Plus, aqueles conteúdos que tinham vindo dobrados, de animação e assim, portanto, eles Sim, conseguiram aí sim. incorporar. Agora, nova Mas eu estou a falar de dobragem, séries. pois, Eu sim, estou a falar de exato, séries. série, Séries pois aí acho que não tenho não. ideia, Eu digo acho que isto não. porque tenho uma mãe que tem baixa visão
e portanto, que usa esses meios. Desde que a Netflix apareceu, que eu a pus, porque ela não conseguia ler as legendas e era uma consumidora ávida de séries da HBO e disso tudo que ela via, e agora, depois, desde que deixou de ver, que já foi com 80 e poucos anos, ela fez 94, e portanto continua a ver a Netflix, a Opto, a RTP Play, tudo não sei o quê, Ótimo. mas as séries ela acompanha tudo dobrado em português do Brasil. Portanto, não há em português de Portugal a dobragem de séries. Portanto, conteúdo adulto Certo, para percebo, adultos, não é? Não, percebo. não há. Isso Mas seria, pronto. isso seria uma boa. Lá está, é o que estava a Rosário a dizer, mas já pensei nisso aqui nos meus pensamentos sozinho, que é aquele conteúdo de acessibilidade. Nós não pensamos, enquanto público, até nós não pensamos na dobragem como conteúdo de acessibilidade. Pensamos na dobragem como Mas qualquer é, coisa para garotos. Mas, mas é mas é isso mesmo. muito. Porque as pessoas com baixa visão, que não conseguem ler legendas, ou porque passam muito depressa, muitas vezes porque não estão bem legendadas, Ah, não é? também, exato. Porque se estiver bem legendado, a Vai coisa ter que dá ter para tempo de leitura. ler. O Exatamente. problema é que o pessoal adora legendar a correr e com pouco reading speed, com pouca velocidade de leitura, e o que acontece é que as pessoas com mais dificuldades, ou que leem pouco, as pessoas que leem pouco não têm a mesma velocidade de leitura que nós, por exemplo, que lemos todos os dias muito, não é? E, portanto, é para essas pessoas que eu faço as legendas, porque as outras sabem inglês, isto é o que eu costumo dizer nas aulas. Exatamente. Faço legendas para quem não sabe inglês e para quem tem mais dificuldades de leitura. Portanto, eu não posso pôr uma legenda com 25 de reading speed. Uh, não posso, não é? Portanto, eu ensino a que sintetizem mais e deem mais tempo de leitura. Pronto, que é para É bem. toda a gente ter acesso. E a dobragem é muito importante para estas pessoas. E que são muitas em Portugal. Pois, e com tendência a Milhares. ter mais, porque nós temos E uma cada vez população a mais porque a envelhecer. idade vai sendo, a estimativa de idade é cada vez maior, não é? Exatamente, E por isso as pessoas começam a ver pior, a ouvir pior, e enquanto que as que ouvem mal conseguem ler as legendas, exatamente, até ver. mas se Deus quiser, não é? Não terem Exatamente. os dois problemas, ou seja, não ouvem, não vê. Mas quem vê mal, de facto, fica privado de ver séries e de ver coisas que lhe dariam bastante Sim, prazer, era não o é, seu de ver. prazer. Vamos cá então avançar para outro tema que acho que agora está na ordem do dia, que é estas questões das inteligências artificiais, dos grandes modelos de Ah, leitura, sim. das traduções automáticas, do machine translation. Na Uhum, uhum. perspectiva da formação, como é que acha que isto impacta a profissão? O que é que muda? E o Vamos segmentizar. O que é que é que que muda? muda? O que é que muda? Até faço-lhe a pergunta em duas maneiras. Na perspectiva da formadora e na perspectiva da gestora de empresas, portanto, da CEO, vamos pôr a coisa assim. Quando Uhum. recebe um tradutor audiovisual, por exemplo, que nunca legendou, que só trabalhou com templates, porque é perfeitamente possível, nos tempos que correm, Ah, que sim, isto sim, aconteça. sim, sim. Sim. Portanto, Ah, trabalhar com templates é uma evidência que temos já há bastante tempo, não é? Então, trabalhamos com templates há muito tempo. Não quer dizer que estejam bem feitos. certo, Para se de saber acordo. avaliar se estão bem feitos ou não, acho que devemos saber como é que se faz. Ou seja, devemos aprender de raiz, como tu dizes, e eu digo também, que é Exatamente. legendar de raiz, do zero. Isso é a primeira circunstância que eu ensino. É legendar de raiz. Isso. Para depois podermos avaliar se o template está bem feito ou não, não é? Quando recebemos o template, obviamente que só temos de traduzir, mas temos de ter conhecimentos para, se estiver mal, avisar o cliente e dizer: olha, segundo as regras normais da legendagem, este template não está bem feito, porque ou as legendas têm palavras a mais, ou tempo a menos, ou passam os planos, ou o que for, Exato. e nós temos de saber explicar ao cliente porque é que está mal. Para isso temos de saber fazer bem. Portanto, quem recebe templates e traduz, já tive alunas, até particulares, que me pediram formação, precisamente porque já trabalhavam há 4, 5, 6 anos só com templates. Ok. E fazia-lhes confusão não saberem fazer o trabalho de raiz. E eu dei formação individual, por acaso foi a duas pessoas, uma de uma vez e outra de outra, só para elas aprenderem a legendar.
para poderem perceber se aquilo estava bem ou não. Claro. Okay? Portanto, importantíssimo é aprender a trabalhar de raiz. Temos um guião e temos um vídeo. Duas coisas distintas. Não temos nada aqui no meio, ok? Pronto. Isso é fundamental. Saber fazer. Depois, podemos trabalhar com os templates todos, com certeza. A questão é que vamos receber um bocadinho menos, não é? Já se sabe. Se já não é muito bem pago da outra forma, com os templates, vem ainda mais para baixo, não é? Pronto. Na perspectiva da IA, eu estou a fazer uma formação intensiva, porque em maio ouvi dizer que vou falar sobre isto e, Já vamos portanto, falar estou. sobre isso. Já vamos falar sobre isso mais à frente. Eu não quis perder Exato. a oportunidade. Eu estou em plena formação, e tenho aprendido coisas super interessantes. Portanto, mais uma vez, a minha capa de formadora diz-me que temos de aprender. Temos de aprender a tirar partido das coisas, a contestar se não estiverem bem. E lá está, mais uma vez, para nós dizermos que não está bem, temos de saber bem. Exatamente. Não é? Não é só aceitar tudo o que nos dão. Portanto, o ChatGPT, ou Gemini, ou Gemini, whatever, O que seja. tinha um nome e agora há 2 semanas mudou para Gemini, era o Bard. Era o Bard, Uh, exatamente. Coisas que eu Gostava estou a tanto de Bard. aprender, Gostava tanto de Bard. Bard acho que funcionava tão bem. por acaso achava muito giro. Eu não sei porquê, mas lembrava-me do Bard do Asterix. Pois, E achava engraçado. Mas pronto. Então agora chama-se Gemini. Tudo bem. E o ChatGPT dão-nos imensas, bom, infinidade de opções de tradução, de transcrição, disto e daquilo e tata. Pronto. Tudo bem. Mas nós temos de saber avaliar se está bem, se está mal, como é que vamos mudar. Portanto, a parte humana continua a ser muito necessária e muito importante para um bom trabalho final, para uma qualidade elevada. Não quer dizer que estas ferramentas não nos venham ajudar, obviamente que nos vêm ajudar, mas não devem ser consideradas, já lá vou eu falar dos preços outra vez, eu não estava a devem ser evitar, eu estava a tentar não ir por aí. mas é verdade, não têm de nos prejudicar Claro. como profissionais, hum, pelo facto de, agora têm esta ferramenta, então podem levar menos. Atenção, não é bem assim, porque lá está, nós temos de saber mais do que a máquina. Nós temos de avaliar se aquilo está bem ou se não está bem. E podemos fazer melhor. Também podemos fazer pior, é verdade. Claro, sim. Mas pronto, é uma ajuda, sim, vai-nos facilitar o trabalho, de alguma forma, não é? Talvez até encurtar a duração do nosso trabalho, não é? Nós poderíamos, se calhar, utilizar estas ferramentas para não levarmos tanto tempo na pesquisa ou assim, mas, de qualquer forma, temos sempre de saber mais e dar mais o nosso cunho à tradução, o nosso cunho pessoal, portanto, a parte humana tem de lá estar. Mas não podemos contornar o facto de ser uma ferramenta útil e Exatamente. cada vez mais. Tipo, de semana a semana está a melhorar. Exato, e vai melhorando sempre. Aliás, quanto mais alimentada é, aquele é um modelo que se alimenta de tudo. Portanto, quanto mais É. utilização, e está completamente na voga, quanto mais utilização se lhe dê, mais procura vai ter. Eu não resisto, porque é uma frase que me ficou sempre, e falámos de templates, eu não resisto a fazer esta questão. Aliás, estava no alinhamento. Um outro colega meu, o Luís, aqui há um tempo, numa discussão de fórum de grupos de tradutores no Facebook, falámos nesta questão, estava-se a falar disto dos templates, quando foi a grande voga, lá como disse a usar há muito tempo, nós lidamos com templates, se calhar trabalho com templates para aí desde 2000 e qualquer coisa, desde 2007, Sim, 2000, há seguramente, 7, 8 anos, ou mais de 8 mais anos, até. sim. Mais. Bons ou não é outra questão, se seriam ser considerados templates ou não é outra conversa, mas já existem há muito tempo. Quando vem esta voga de realmente qualquer, os streamings essencialmente, do trabalho com template para fazer a uniformização, para aquele ser sempre, porque serve o canal de streaming, não serve tanto o tradutor. Este meu colega Luís surge uma frase no debate que ficou sempre comigo, que é com esta situação dos templates, vou aqui parafrasear um bocadinho, que já não me lembro, a cabeça já não me permite lembrar-me ipsis verbis,
Mas com a situação do template, perdemos, enquanto tradutores audiovisuais, perdemos um bocado o que nos torna únicos. Agora, qualquer tradutor de outra área, um tradutor literário, um tradutor técnico, o que seja, consegue adotar uma tradução audiovisual, porque lá está, porque não tem necessariamente de dominar A os parte da tempos atrás, a parte de segmentação e das quebras segmentação, de linha, porque aquilo em exato. princípio está pré-segmentado, Já vem tudo, já vem a papinha formatadinho, feita. veio a papinha feita, exatamente. Obrigado, Rosário. Esta frase ficou sempre aqui comigo. Não consigo dizer que ele não tenha um certo ponto de razão, porque de facto abriu a porta ao audiovisual. Se calhar alguns tradutores de A outras áreas outros, a perderam o outros medo. tradutores, é isso? Se calhar perderam um pouco o medo de agarrar no audiovisual. Se calhar esta situação toda, Ah, como sim, com os sim. tempos, se calhar afastava um bocado e o template veio facilitar e democratizar esta situação. Perdemos o que nos torna únicos ou não? Eu nunca acho que ia perder, mas sim, realmente, visto as coisas assim, aquilo que nos tornava únicos no sentido de pegarmos num guião que não está dividido e segmentá-lo. Aliás, como nós fazíamos no início, que era com o Mas, guião de papel na no mão papel, e os lapinhos o a cortar as VPHS, frases. a cassete a correr para o Exato, VHS. exatamente, e com o comando do vídeo anda para trás e para e não sei o quê. Exato. Mesmo, muito bom. Ah, perdemos o que nos tornava únicos. Um pouco. Acho que ele tem um bocadinho de razão. Um bocadinho. Porque se realmente dessemos um guião a um tradutor técnico, por exemplo, não tanto os literários, mas eu penso que os técnicos têm mais medo. Exato. Quando digo a um tradutor técnico, olha, eu precisava de. Tem um par de línguas que se Claro. adaptava ali. Olha, mas isto até já tem o tempo. Não, 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 mas eu não. Parece que tem medo de mexer. Mas realmente com o tempo tornou-se mais fácil, é verdade, porque eles a única coisa que faziam era traduzir. E não tinham muita noção nenhuma noção de segmentação, tanto assim que muitas vezes acabavam a tradução, por exemplo, num que ou num de, e facilmente continuavam a seguir na outra de ir não sei aonde, ou seja, a outra Exatamente. legenda ia começar com uma O palavra texto. completamente, o que é isto, não é? Mas para eles não Exatamente. faz confusão porque eles leem assim, não é? Exatamente. Leem tudo seguido e não lhes fazia confusão nenhuma. Eu explicava, não, isto tem que se separar por unidades de sentido, não se pode deixar um de ou um que na legenda anterior, mas eles não têm essa visão, porquê? Porque para eles leem aquilo de seguida, como se fosse um texto, não é? Portanto, o Luís não deixa de ter alguma razão. Só lhe tiro agora, porque é um pouco como o Rosário estava a dizer há pouco. Porque nós sabemos segmentar. Portanto, se for preciso Exato. pegar, eu avaliar se aquilo está em condições, também isso implica termos de saber aquilo. E há uma coisa que nós temos. Isso vamos ter sempre connosco. Lá está, como eu Sim, costumo dizer, é o saber segmentar. segmentar, o saber avaliar se os tempos estão bem. À primeira, quase a olhar para aquilo, conseguir perceber se vai dar, se não dá. Se vai ter tempo de leitura, por exemplo, e um tradutor Exato, que não mas isso tem só com essa muita bagagem. prática. Exatamente. Tradutor que não tem essa bagagem, portanto, se calhar vai colar-se ao template mais afinco e vai Exato, fazer esse tal não texto consegue. corrido. Mas Exato. sim, grande Mas Luís. isso é uma das coisas que eu procuro ensinar tanto, pronto, todos os alunos, é saberem muito bem quando é que devem segmentar, porque acho que isso é das coisas mais importantes, para perceber as pausas, as respirações, tudo isso, não é? E, Exatamente. e lá está, e uma das coisas que também, agora não sei se íamos falar, ou se podemos falar disso, Diga, diga, se não se é solda. o método de legendagem também me parece bastante importante, o método, ou seja, eu aprendi a legendar com barra de espaços. Nós não sabíamos legendar de outra forma, mas há 20 e tal anos que faço de uma outra maneira e que ensino assim os alunos, que é com exatamente assim, ou seja, com o in e o out. E realmente dar o in e o out, inserir o in e o out na legenda quando a pessoa começa a falar e quando acaba, é não, sem dúvida, sem sombra de dúvida, muito melhor trabalho. Ou seja, o trabalho no final fica muito mais bem feito do que com a barra de espaços. Não, isso é claro, é claro. Ainda que queiramos dizer, mas nós fazíamos assim, pois fazíamos, mas não quer dizer que fizéssemos bem,
não é? Não quer Exatamente. dizer que a legenda entrasse no sítio certo. Mas depois pode-se fazer um recut e andam todas para trás. Isto sou eu a imitar o Renato. Não, não me parece, não me Não parece. fica, não, não Mas é tão pronto, preciso. são métodos, são métodos. Pega até por aí, vamos falar, pega até por aí. De que forma é que, até com estas questões todas das tecnologias, de que forma é que considera que o modelo de formação continua pertinente? É exatamente por aí. E digo formação, se calhar, tanto da específica da audiovisual, que é um pouco o que estamos a tratar aqui, mas se podemos alargar um pouco para a formação académica, por exemplo, de tradução. Porque de tal maneira somos invadidos com os ChatGPTs desta vida, com os DeepLs, portanto, com as traduções automáticas, com isto, de que maneira é que a maneira como lecionamos ainda é pertinente daqui a 2 anos? E se acha que sim, Eu acho ou que que tem que não? ser adaptada. Eu acho que tem de ser adaptada, ou seja, nós não podemos continuar a ensinar como ensinávamos há 20 anos. Aliás, é o que eu digo. Eu já tenho vários 20 anos na minha vida, não é? Exato. Portanto, os primeiros 20 anos eu trabalhei de uma forma. Trabalhei de uma Fantástico. forma durante 20 anos, com papel, com máquina de escrever, ah, portanto, eu tive de evoluir. Houve pessoas que evoluíram, houve outras que ficaram um bocadinho paradas no tempo. Ah, cada um escolhe o seu caminho. Claro. Há outros 20 anos, ou seja, nos outros 20 anos, eu trabalho de outra forma e tenho vindo sempre a tentar adaptar-me, nomeadamente a dar formação online. Eu não pensei que fosse possível adaptar-me e quando caiu a pandemia a mim e a todos em cima, eu disse, como é que eu vou ficar sem dar formação? Não, não pode ser, eu tenho que arranjar estratégias, tenho que arranjar alternativa. E arranjei. Portanto, eu acho que é muito importante nós adaptarmos. Está aí o ChatGPT, está aí o Gemini, está aí o... Vamos O acolhê-los, Pilot. vamos aprender a trabalhar com eles e tirar o melhor partido possível dessas ferramentas. Portanto, na faculdade, na academia, eu diria que têm de começar, tal como começaram a ensinar o Trados, o MemoQ, e no campo do audiovisual, pronto, os programas do Spot, o Ana Toolkit, tudo isso, nós temos de evoluir e temos de ensinar aos alunos aquilo que também estão, o que eles, pronto, na época em que estão, aquilo que nós tínhamos nesta época. Eu não posso continuar a ensinar como ensinei em 97 ou em 94. É impossível, não é? Portanto, eu tenho de evoluir para poder ensinar uma coisa que lhes seja familiar. Correto. Porque eles ouvem falar. Se eu estou numa faculdade, eu ou um professor de tradução técnica, se Claro. está na faculdade a ensinar como ensinava há 40 anos ou há 20, os alunos vão perder o interesse. Portanto, nós temos de aprender para lhes ensinar aquilo que eles têm como o dia a dia deles. Porque Sem se eu dúvida. for falar numa aula de ChatGPT, toda a gente já sabe o que é. E Como é que podemos tirar provavelmente proveito? Ok, isso é que importa. Agora vamos lá exatamente. tirar proveito, não é? Vamos Exatamente. ensinar como é que se fazem perguntas ao ChatGPT. Para De retirar, que exatamente. forma é que ele nos pode dar melhores resultados? E que tipo de perguntas é que podemos fazer para retirarmos o que pode Tipo ser de benéfico para perguntas, nós? Também tem. uma das coisas importantes é dizer para eles responderem em português europeu. Ok. Nós respondemos em português do Brasil. Portanto, tentar sempre, qualquer pergunta que se faça, diz-me ou traduz-me em português europeu. Tatati, tatatatatata. Ok? Mas está, fica aqui Pronto. uma Porque dica. senão Fica aqui uma dica. Já é qualquer coisa. fica a dica, porque é muito importante obtermos uma resposta o mais próxima possível do nosso português. Não quer dizer que Claro. falha, aliás, não quer dizer que não falhe, porque falha, mas pelo menos temos um bocadinho melhor qualidade. Pegando aqui para rematar este tema, peço-lhe aqui um exemplo. Falou-me há um bocado por exemplo, de começarmos a legendar não com a barra de espaços, mas por exemplo com o in e com o out. O in e o É, out. o in e o out. De que maneira, de mais um ou dois exemplos, por exemplo, é que adaptou o método de formação de audiovisual a estas. Portanto, aqui falámos de templates, portanto, para fazer um template corretinho, Uhum, uhum. respeitar os tempos de leitura, é mais, e realmente é mais fácil e mais preciso e mais É adequado. mais preciso, exato. Exatamente. Pronto, aquilo que eu adaptei foi precisamente isso, foi ensinar, não com templates, eu estou a falar de Sim, legendar de raiz, não legendagem. é? Pronto. O que eu ensino é precisamente, primeiro que tudo, a dominarem o teclado numérico do teclado. Ou seja, praticar muito com os dedos
o 5, que é o play e o pause, o 1 e o 3, e o 4 e o 6, que são as teclas que mais mexemos, e a partir do momento em que praticamos com alguma regularidade, vamos deixar de olhar para o teclado. Sim. Já toda a gente viu, quando há pessoas, por exemplo, que nós vamos a uma repartição ou vamos a um sítio qualquer, em que eles fazem uma conta no teclado numérico e não estão a olhar para o teclado, não é? Exatamente. Portanto, nós faremos exatamente a mesma coisa sem precisar de olhar para o teclado. Pronto. E depois temos a garantia de que pomos o frame correto, parado, não é? Portanto, com o ajuste do frame para trás e para a frente, conseguimos pôr no plano correto, no plano No plano. correto, para pôr o in. Depois Exatamente. fazemos o play, a legenda, a pessoa fala até onde terminar e nós carregamos no alto. Ou seja, play para parar, pause e depois no alto. Não sei se foi claro. Pronto. Portanto, com esse método, o que é que acontece? Acontece quando se chega ao fim do vídeo, a revisão que se vai fazer já não vai ser relacionada com tempos, vai ser apenas relacionada com o que escrevemos. Com o apanhar de uma gralha, que também temos para isso os corretores ortográficos que nos ajudam a apanhar as gralhas, mas já não vamos estar preocupados com tempos. Ao passo que, numa revisão com uma coisa feita como fazíamos antigamente, há muita coisa a dar atenção e é confuso e mais falível. Portanto, é muito menos falível dedicarmos primeiro exclusivamente à legendagem, portanto, marcação de tempos, ao mesmo tempo que vamos traduzindo ou traduzindo no fim. Também há quem faça Sim, assim, ou seja, exatamente. marca os tempos todos e eu não gosto, eu gosto de ir fazendo, para variar um bocadinho. Gosto Exatamente. de variar. Marco, marco e depois traduzo. Marco, marco, traduzo. Pronto. Mas isso aí, Exato, e são cada maneiras um, de... Havia são também, maneiras havia quem de. segmentasse tudo, e havia quem traduzisse tudo e só legendasse depois, havia para tudo. Portanto, e Pois é, continuando. esse método que eu tinha também no início, tal como toda a gente quando aprendemos, há muitos anos, era terrivelmente demorado. Porquê? Porque eu pensava na minha cabeça que eu conseguia traduzir aquilo tudo e depois não cabia, e depois tinha que alterar tudo e tinha que modificar frases completas. O tempo, eu fiz esse teste há muitos anos já. Aliás, foi quando mudei de método, eu fiz o teste de traduzir uma coisa com a barra de espaços, ou seja, traduzir e depois ir Legendar. legendar, e o contrário, e de facto poupei quase metade do tempo, demorei metade do tempo. Portanto, a partir do momento em que fiz esse teste, e pedi a mais pessoas para me o fazerem também, para comparar os dados, e concluí que, de facto, não há hesitação. Não há hesitação. E Quando aí se foi quando vai. eu comecei a dar essa formação e a marcar os tempos, porque realmente ajuda-nos a fazer um trabalho de maior qualidade e com menos riscos de passar um plano ou de ter um reading speed muito elevado, porque hoje em dia também os programas nos ajudam nesse aspecto, porque nos põem logo a vermelho, no caso do toolkit, acende logo ali uma bolinha vermelha a dizer: olha, isto tem tempo a mais, toca lá a reduzir aí as palavras ou Ajusta. aumentar o tempo. Portanto, temos muitas facilidades para fazer um bom trabalho. Temos o trabalho facilitado nesse aspecto. Sim, sem dúvida. Uh, Respondi à pergunta ou não? Mais ou menos, mais ou menos. Ia pedir se calhar Então, que... Não, mas não, mas foi, chega perfeitamente, porque é um pouco na linha, a pergunta foi um pouco na linha de que adaptações foi feita. Isso é se calhar a grande adaptação que se faz para se lidar com as sim. novas tecnologias. Porque podemos perfeitamente agarrar no texto do guião e espetar com ele, passa a E expressão, pô-lo. e espetar Sim, sim. numa máquina, Está com o ChatGPT. pronto, exato. Sim, Isto não não está fora de causa. Embora eu continue a pensar que, por exemplo, uma frase que está a ser difícil traduzirmos, por exemplo, estou-me a lembrar agora, há ali um pedaço de um discurso, de uma coisa qualquer, de um diálogo, que não estamos a conseguir traduzir na nossa Uhum. cabeça para imediatamente traduzir e escrever. Por que não pô-lo no ChatGPT e ver o que é que ele nos sugere? Por que não? Não é? Pronto. Pronto. Agora, a tradução toda, eu acho que vai influenciar-nos, Sim, ou sim, sim, seja, exato. Estamos de acordo. Estamos de acordo. acho que não, eu não sei, lá está, eu estou a dizer isto hoje, daqui a 2 anos, se calhar já não estou a dizer a mesma coisa, mas isso vale o Eu que já, vale, não eu é? já vejo essas ferramentas um pouco. Lá está, como assisti à formação do Renato, ele falou um pouco sobre isto, daquelas ferramentas todas que trabalham à nossa volta, e eu vejo se calhar um pouco estes ChatGPTs desta vida, portanto, estes assistentes, um pouco como isso, como assistentes. É aquele trabalho de sapa. Se eu lhe pedir para segmentar um guião,
porque me dá jeito da minha maneira de trabalhar, de ter, se calhar, ter o texto já pré-segmentado, mesmo na língua original. Assim, ele se Sim, e calhar vai depois me dar esse, importá-lo. exatamente, ele se calhar vai me dar esse resultado com as perguntas bem, com a questão bem feita, ele se calhar vai me dar um resultado mais prático. Não sei se viola ou não, nunca experimentei, e não experimento exatamente por causa disso, não sei se não há aqui uma violação de... Eu já experimentei a fazer nas coisas de transcrição, por exemplo, Exato, nos sim. softwares de transcrição, que também existem muitos, e o que ele faz é uma segmentação completamente marreca. É, vai. Marreca, não, é à faca, não, não, Exato. não, não dá. Depois tem-se o trabalho de estar a fazer o controle F9 ou controle não sei quê, para as palavras duas últimas passarem para a seguinte, mais as outras duas passarem. Não sei. Pois, exato. Em termos de transcrição, talvez seja útil. Em termos de tradução, acho que devemos ter uma folha em branco. Acho Ok, que devemos para não ter, haver, para não haver ruído. não haver contaminação de um, digo eu agora, não quer dizer que daqui a uns anos Claro. seja diferente, mas eu prefiro ver uma tábua rasa, não é? Para eu poder pôr a minha tradução. Aí estamos de acordo, aí estamos de acordo. Ajuda, se calhar para uma coisa ou outra, mas para aquela outra palavra ou assim que se calhar esteja com dúvida, por exemplo, o exemplo que eu dou ao Renato, Sim, é isso, é isso. Para um segmento, porque há um consegue mesmo, segmento, por exemplo, difícil, que ou, seja de jurídico ou uma coisa qualquer que ou está a aquele, ser, ou ou aquele exemplo, filosófico. aquele exemplo prático, nós não temos acesso a um biólogo no bolso, não é? Aparece um nome comum de uma espécie qualquer de serpente que nem sequer há cá, portanto, acima daquelas coisas que se calhar aquilo até Exato, ajuda minimamente. mas será que nos vai dar o termo correto? Pois, já, Mas mas pronto, se sim, eu calhar a diria mais primeira às vezes pedra. para. Pois, até pode dar, não é? Até pode dar o termo correto. Mas lá está, não sei, só experimentando. É testando. Sinceramente, Se calhar até pensar naquilo como o primeiro ponto de pesquisa. Se nós se não tivermos a conseguir o exato, resultado, para onde é que ele exato. vai? E a partir dali E filtrar, depois ir ao, filtrar, ao filtrar, Google e para pesquisar de outra dar um forma. arranque. Sim, claro que sim, porque não? Porque não? Está ali a ferramenta, porque não pode ser? De que maneira é que nos é Exato, útil? Não é a partir de afugentá-la, é de que maneira é que podemos usá-la. E também não exatamente. é, e pegando no que a Rosário estava a dizer há pouco, não é impingirem-nos a ferramenta como grande solução e por isso baixar preços. É uma ferramenta e está ao nosso serviço para fazermos o melhor Antigamente trabalho tínhamos entre os outros. dicionários em Exatamente. papel. Eram escassos em português, eram. Era. Ah, eram escassos. Mas tínhamos os dicionários em papel. Agora as coisas mudaram. O sítio onde pesquisamos é diferente. Eu já não abro um dicionário em papel com muita pena minha há uns anitos. Pois. Às vezes ainda consulto o de rimas e o de calão. Ah. Esse, por acaso, às vezes ainda consulto. Mas pronto, os outros, de facto, habituámos ao primeiro ano, a Infopédia, Está ali, está mais disponível, está o imediato. Collins, o Cambridge, o Webster, pronto, está tudo Está disponível, tudo quer ali. dizer, Muito mais precisamos fácil. levantar para ir. Olha, eu tenho-os aqui, aqui para trás, Exatamente. está para aqui. Muito dicionário, mas lá está. Já está. É o que é, a evolução. Exatamente. Pegando exatamente para lá na expressão evolução que usou, vamos dar aqui uma diagonal, que é uma coisa que me faz uma certa comoção. Sou-lhe muito franco. Que Ui, é estas questões das certificações. Quem estiver mais ou menos a acompanhar o setor sabe do que vai surgir uma nova certificação. Aliás, já surgiu para alguns idiomas, não há ainda para português europeu que eu saiba, mas planeia-se que sim. Até é patrocinada por grandes nomes do nosso setor, o Dias Cintas, a é Macida. simples. Portanto, há assim pessoal de peso, não é? Bastante, com O muitas audiovisual. credenciais de Sim, audiovisual a patrocinar isto. É também patrocinado pela UNA, que é fabricante do Toolkit, que é a AVT Pro. E confesso que isto me faz um bocadinho como chão, mas sou muito franco. Porque nada contra haver certificações, ou isto acaba por servir um pouco como teste, mas estamos a pôr como se houvesse algo que se sobreassenta tudo. Portanto, uma pessoa pode ter uma carreira, pode fazer uma carreira académica, ser mestre, ser o que seja, entra, por exemplo, para a Sintag, imaginemos, e a Rosário avalia, ok, está aqui um rapaz ou uma rapariga que é de facto um bom trator ou uma boa tradutora. Essa pessoa, pronto, se depara-se com um cliente que lhe pede a certificação, vai tirar e chumba, por qualquer motivo. E nós não sabemos muito bem isso como é que aconteceu aquilo com o é. Hermes.
O que aconteceu com o Hermes? Já ia fazer a ligação para o Hermes também, exato. Desculpa. Não, 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 mas faz muito bem, até porque o Hermes existiu há antes, toda a gente falou do Hermes e ninguém percebeu muito bem como é que o Hermes avaliava as pessoas, confesso que não. Houve quem passasse, houve quem chumbasse, o Hermes depois foi descontinuado, aconteceu de tudo. Como é que a Rosário vê, enquanto lá está na capa de formadora primeiro, como é que vê estas ingerências? Eu estou aqui a ser claramente Um a pedir lado, licença. por um lado, é bom haver um certificado, porque, como provavelmente já toda a gente viu, há pessoas que dizem que são tradutoras e que se oferecem para fazer todo o trabalho. Até há quem se ofereça, como eu vi uma vez num anúncio, faço limpezas e nas horas livres faço traduções, Oh, meu ou Deus. passava era passo a ferro, tomo conta de crianças e faço traduções. Era assim uma coisa. Era o passa-ferro, agora é que me lembro. Portanto, nós temos a tradução, infelizmente, é um bocadinho. Toda a gente sabe, não É, é? E, portanto, é pescado, de facto, é havendo, pescado. As pessoas encaram como pescado. havendo. É um bocado, porque a pessoa pensa que sabe falar inglês. Eu uma vez tive uma pessoa que me disse que sabia inglês maravilhoso. Eu dei-lhe uma retroversão para ela fazer. Uhum. E ela fez aquilo, vinha, porque tinha vivido 6 anos em Inglaterra e era casada com inglês e não sei o quê, portanto sabia muito bem traduzir. E quando eu fui ver a tradução, deitei as mãos à cabeça. E ainda por cima era diálogo, era um filme português, diálogo completamente normal, e aquilo vinha cheio de erros, mas erros de graves. E eu aprendi a lição, assim, não, isto dizer que é tradutora só porque sim, não pode ser. Pronto, Exatamente. e por isso acho que realmente a certificação é uma boa medida. Mas lá está, depois vejo o caso do Hermes e fiquei assim um bocadinho baralhada. Porque eu ao fazer, se eu fizesse aquele teste, eu ia chumbar, claramente. Porque aquela história dos planos e de ter que ser 12 frames, 2 frames, não sei onde, para aqui, para tá, aquelas especificações Exato. todas, obviamente que isso já é um caráter tão técnico, não é? Que para nós portugueses que não temos nos nossos canais essa preocupação tão. Quer dizer que não se passa, obviamente não se passa um plano, assim, agora que tem de ter 3 frames para a frente, 12 frames para trás, que se passa, tem que passar não sei quanto. Eu Sim, compreendo. ou aquele exemplo, por exemplo, desculpe só interromper, mas é aquele exemplo que a mim até Não, me, não, a mim até me perturba bastante nessa característica técnica. Por exemplo, se o diálogo começa a menos de X frames, acho que é 11, a menos de 11 frames da entrada do plano, então a legenda começa no plano, mas independentemente de não haver som. E lá está, para nós, exato. o não legendar ao Para som, nós isso não faz sentido. E exatamente, a mim mexeu comigo. Porque quer dizer, eu tentei fazer o teste, depois acabei, não sei se fiz, acho que fiz. Mas revoltou-me um bocado, porque assim, aquilo está feito ah, com um tal nível técnico de preciosismo que de facto para nós é um pouco estranho. E por isso é que eu digo, a AVT Pro sim e não, é um nin. É um nin, porque acho que é importante os tradutores de audiovisuais terem uma certificação, acho, mas no caso, em Portugal, por exemplo, nem sequer temos tradutores juramentados, não é? exato. Se formos por aí, nem, Exato. nem esses que deveriam, não é? Exatamente. Bem Fazem lembrado. coisas jurídicas portanto, até o tradutor juramentado devia existir e não existe, que é uma aberração, e já do tempo do Francisco Magalhães da APT, já lá vão 40 Olá. anos, ele lutava por isso. Não é? Ele lutou muito por isso. E pelos vistos, 40 anos depois ainda não existe. Imagina. Portugal é assim, um bocado é como o aeroporto, não é? Há muitos estudos, mas nunca lá chegamos. Mas o aeroporto parece que é agora. Portanto, se calhar. É agora, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas os tradutores juramentados não sei se vão existir, se não vão. A AVT Pro é um ninho, porque acho que é importante, mas que se deviam talvez centrar mais na parte da tradução, isso sim, se a tradução está correta, se o português está correto, se a segmentação está correta, a quebra de linha, esses pormenores sim. A parte da legendagem, respeitar de planos sim, e Uhum. depois deixar a cargo de cada país.
de Dos- cada cultura, não é? O Exatamente. que é importante? Porque para mim é muito, para mim, por exemplo, que estou nisto já há uns aninhos, é muito mais importante uma boa segmentação, uma boa velocidade de leitura e um bom português, isso é o topo, se está 3 frames ou 4 frames antes. Acho que isso não é relevante o suficiente para excluir o tradutor de ter Exato. um AVT, um AVT. Uma certificação, seja Nunca ela disse. qual seja. Certificação. É AVT, não, eu acho que ia AVT. dizer É o AVT AVT Pro, Pro. É o exatamente. AVT Pro. Yeah. É, Uh, é importante, mas mas lá está, eu alinho consigo. Se calhar é importante, mas deveria ser uma coisa interna à falta de melhor expressão. Se calhar uma ATAV desta vida, uma universidade, ser uma coisa um pouco como fazer. Olha, e nisto estamos de acordo. Há os testes do British Council, por exemplo, faz-se o teste do Cambridge para dar o nível de exato, inglês e para ter o noutras línguas, nível, e as exato. outras línguas fazem igual. Aqui provavelmente seria algo nosso, porque a nossa cultura de legendagem é diferente da cultura sueca, por exemplo. E que a nossa cultura impusesse, não é? E Ora, aí está. dissesse, lá está, eu por mim, se fosse eu a dizer, eram estes aspectos que eu tinha dito, que é tradução, segmentação, Segmentação. aliás, tradução, nível de português, porque isso é muito importante, Sim. a segmentação, a quebra de linha e o reading speed, a velocidade de leitura. Agora, e não passar os planos, claro. Mas pronto, está preocupado com 3 frames para trás, 4 frames para a frente, e se tiver mais, já está errado, já dá erro. Não me parece que isso seja um fator de tanta importância como eles dão, não é? Pois. Talvez eles me expliquem, eu vou tentar aprofundar essa questão, eles me expliquem porque é que isso é E é tão que importante na leitura dos espectadores, ou seja, na ótica dos espectadores, esses frames, framezinhos para trás e para a frente. Não sei. sim, assim a olho nu também não me Não ocorre. vai, Mas alguma mas, explicação deve mas haver. Porque de facto também os estudos aumentaram, né? Há muito mais estudos da audiovisual e da recepção das seguramente. legendas, portanto já não é como era nos anos 90 e Sim, e uma 2000 coisa que me fascinou, por exemplo, no início, agora já tenho visto mais, mas no início, aqueles estudos com o eye tracking, que eu Uhum. achava aquilo extraordinário, falei bastante com a Sara Ramos Pinto sobre isso, porque fascinava-me aquela coisa de se ver para onde é que o Onde é que vai olho o humano olho? vai, é muito engraçado. E é desses Eu estudos, estou aqui, é aqueles à parte. É daqueles estudos que se calhar devia ser divulgado mesmo para toda a gente, ou pelo menos um bocadinho, para nós termos, é aquela história do eu não vejo legendas, porque nós temos noção que de facto o olho capta e corre, mantém a imagem, ele corre todo o ecrã e aquele bocadinho é lido mesmo. E nós é podemos não ter ali, consciência, mas é lido, não é, está ali a é, estrovar. é muito engraçado, por acaso. É muito engraçado. Ora, então, aqui já em jeito de remate, já estamos aqui há algum tempo em conversa e é sempre um prazer ouvir a Rosário, sempre muito proativa na forma como fala. Fazendo aqui se calhar, falou há pouco de estar a fazer formação a Rosário para a sessão que vai apresentar. Portanto, a Rosário vai ter uma sessão, vai dar uma palestra, se posso falar assim, Sim, no Translate, sim. no Vou Translate, falar um bocadinho vai falar um do bocadinho, Translate Pro. no Translate Porto, da Aptrad, e vai falar, pega um pouco nestes temas que estamos a falar até agora, da inteligência artificial e de como é que isto pode servir, que novas competências. Acho que o tema é este, é as novas competências. É as novas competências para os tradutores nesta nova era, não é? E pegava exatamente por aí. Não Quais são as querendo novas divulgar, competências? não querendo divulgar o que é que a Rosário vai falar na sessão, que eu ainda estou a decidir se não, eu faço imenso gosto. Sim, ainda estou a ponderar sobre o que é que vou falar, porque Agora vai ser assim, de facto um dia muito cheio a falar de inteligência artificial. exatamente, Podia estar em todas as sessões, não consegui. exatamente, é verdade, é verdade. Todo o certame é inteligência artificial e novas É, tecnologias e todas elas, certeza, têm qualquer coisa de muito interessante. eu Mas devo confessar pergunto, que ainda não estruturei completamente, estou em fase de. ainda também ainda eh, falta tempo. sim, sim, mas vamos mesmo assim. O tempo voa, sabes? O Pois tempo boa, voa. boa de facto. Ainda agora estava em janeiro a dizer que sim e já estamos em março. Nossa. Portanto, isto voa. Ah, eu penso que, no fundo, as novas competências vão ser um pouco aquilo que eu disse há pouco sobre o
abraçarmos estas ferramentas e não excluirmos de modo nenhum o nosso contributo para a tradução. Portanto, nós devemos continuar a ser nós a traduzir, acho eu, e usarmos estas ferramentas, estudá-las, portanto, são as tais competências que devemos aplicar o nosso tempo em estudar, ver o que fazem, fazer testes, procurar qual é a melhor para a nossa particular necessidade, não é? Porque nós temos necessidades diferentes, uns estão a fazer só transcrição, outros estão a fazer tradução, e portanto, acho que as competências vão ser essas, vão ser estudar as coisas para tirarmos o melhor partido delas, sem, no entanto, nos imiscuirmos de traduzir, continuar a traduzir e não termos a papinha toda feita e só espetar com a tradução que Exatamente. venha de onde vier e já está despachado e pronto. Isso é que eu gostava que não acontecesse. Ou seja, gostava que a parte humana continuasse a ter um peso, um bom peso, nas traduções que produzimos. Isso era o que eu gostava, não quer dizer que seja o que vai acontecer, mas isso é como em tudo na vida. Há uns que gostam de se cultivar e de aprender e de estudar, há outros que vão pelo lado fácil, pela via mais fácil, e é, opá, vou pôr isto aqui, olha, deu esta tradução, porreiro, olha, agora é só segmentar e já está. Ou até já vem segmentado e Exato. tudo bem. Depois vai depender dos revisores, o papel dos revisores penso que vai ser, já é, mas penso que vai ser bastante importante nesta fase. Ontem, numa das formações que eu tenho, estavam a perguntar como é que nós vamos distinguir se o trabalho foi feito pelo tradutor ou se foi feito por uma ferramenta de inteligência artificial. É muito difícil. É muito Com, difícil com, apurar com, isso. com o progresso. Se já conhecermos o tradutor e o seu trabalho, talvez consigamos estabelecer aqui, nós todos nós, os tradutores de audiovisuais, estamos a ver uma série traduzida na televisão e dizemos, isto deve ser do tradutor tal, porque conseguimos ver ali um É termozinho, há uma verdade. maneira de falar. Uma Isso, construção, há qualquer coisa que. qualquer coisa, isso vai-se perder. Isso vai-se perder. Se começarmos a ter as traduções todas feitas pelo ChatGPT ou outro, essa individualização, não é? Vai-se perder um pouco. Portanto, se conseguirmos, se for já um tradutor que já conhecemos e que agora começou a usar o ChatGPT, assim, epá, eu não costumava traduzir assim, traduzia de Exato. outra forma, há aqui uma diferença, aí talvez. Agora um tradutor novo, nós não vamos conseguir distinguir. Vai ser difícil. Pois. Trabalho difícil, mas cá estamos para ver. Cá estás a ver. Lá está, é como disse há pouco, é o papel do revisor também já é muito importante, sem dúvida que sim, mas se calhar ganha todo um outro destaque. Ou ganha um peso que se calhar não lhe é atribuído claramente hoje em dia. Até Sim, pelo e setor, se calhar. sim, pelo próprio setor. E há uma coisa que para mim é muito importante, que é, e que com o streaming e com estes clientes estrangeiros, nós passamos a considerar que qualquer trabalho tem de ter tradutor e tem de ter revisor. E é uma coisa que na esfera nacional não está considerada. Pois. É muito complicado, mas não existe. E tu sabes do que eu estou a falar, é que o valor que há é para o tradutor. Ponto. Portanto, se nós queremos que o trabalho fique melhor e que seja revisto, não há verba. Não foi considerada essa verba inicialmente. E, portanto, isto torna-se muito castrador, acho Exato. eu, Sim. e vai ter impacto na qualidade final. Portanto, isso é, digamos, uma das vantagens dos clientes internacionais, embora haja alguns que não estão a fazer um bom trabalho porque estão aqui a violar o mercado, mas isso à parte, acho que há consideração de outros clientes nesse sentido, ou seja, de que sim, vocês entregam um trabalho traduzido, mas com uma revisão feita. E, portanto, há essa discriminação de valores, não é? Que eu acho que é super importante.
Olha, já foi para o mercado e vou ter que aproveitar. Depois surgem, como as cerejas. Vamos para o mercado. Mas vamos para o mercado em contexto, não é assim uma coisa perdida. Pensemos no ABT Pro que falávamos há uns minutos. Porque lá está, quem acompanha saberá que das empresas que estão a fazer uma maior pressão, ou maior incentivo em que isto realmente saia do papel e seja difundido globalmente, serão, se calhar, na nossa perspectiva, as empresas, são as super empresas, são as grandes LSPs, não é? São também as grandes empresas que depois vão, quando vão adquirir serviços no nosso mercado, são empresas que vão fazer dumping de preços ou vão fazer o menor denominador comum da proposta. Como é que a Rosário olha para isto? Já também na sua capa empresarial, não só de formadora, porque é muito giro nós pomos uma certificação, não é? E agora, se calhar, vamos imaginar, a ABT Pro globaliza, aparece um qualquer grande cliente, não vamos entrar por aí, uma empresa estrangeira que peça serviço à Sintagma e agora vira-se para si, Good Day Rosário, todos os seus tradutores que prestem serviço para nós agora têm que ser certificados com a ABT Pro. Isto tem um custo, lá se saberá depois qual é que será. Provavelmente não vai ser a Sintagma a fazer o pagamento de todos os tradutores, vai ter que pedir que eles se inscrevam e o façam. Tudo bem, faz parte do nosso mercado. Mas depois viram-se para si, agora em sequência de qualquer coisa, já não lhe pagamos X por minuto, pagamos X menos 3. Como é que olhamos para isto? Foi para o Olhamos mercado, muito eu vou consigo tristes. para o mercado. Olhamos muito tristes porque não gosto de nada que desvalorize o trabalho dos tradutores, não é? E dos revisores. Portanto, isso para mim, eu vejo a coisa, ou seja, eu vejo a coisa ao contrário. Eu acho que se tem um AVT Pro, se tem uma certificação, tem de ser mais bem pago. Porquê? Porque houve um investimento por parte do tradutor para estudar, para se cultivar, para se formar, e portanto houve investimento, tal e qual como um médico. O médico tem os seus investimentos. Depois, mais tarde, tem que fazer o consultório, tem que fazer assim. Portanto, tudo isso são investimentos que se faz na sua própria carreira, e portanto, se o tradutor se nos é exigido que só trabalhemos com tradutores certificados, isso tem um custo. Portanto, para mim, não pode ser menos 3. Para mim, tinha que ser mais 3. Pelo menos. Okay? Mais 3, pelo menos. Pelo menos. Portanto, eu estou há muitos anos, na senda do subir, 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 subir e não descer. Ótimo. Porque a quebra que houve inicialmente em 93, que foi a que eu sofri na pele, foi de 50% em 93, e de que eu não me esqueço enquanto for viva, foram 50% a menos, ok? E as pessoas se calhar não sabem isso, mas é bom que saibam. hum, Só pela Que eu, privatização, só por causa do mercado ter criado empresas sim, privadas. sim, Uma- sim, com a privatização das televisões, nós começámos com um valor que achámos que era o justo para se ter uma empresa, tínhamos de ter uma empresa e tínhamos que pagar aos tradutores, e portanto, para pagar aos tradutores aquilo que era no mercado o valor, imaginemos que eram 4, eu vou tirar o número Não é ao calhas, eram 4. Claro que a empresa não podia cobrar ao cliente 4, tinha que cobrar 7 ou 8, vá. Para quê? Para poder ter toda uma estrutura, um escritório, equipamentos, porque nesta altura não havia portáteis ainda, Não, não havia exato. nada dessas coisas, não é? Longe disso. Portanto, longe, longe disso. Pronto. Conclusão, nós cobramos, dissemos, temos de fazer por 8. Pronto, não foi bem o dobro, mas foi mais ou menos. E 3 meses depois de assinarmos o contrato, disseram-nos não, porque temos uma empresa que faz 4. E nós, como assim? 4 é o que se paga aos tradutores. Portanto, é impossível trabalhar por 4. Então tem que desistir. Tínhamos que cancelar o contrato. Ora, como eu tinha acabado de ficar sem emprego, tinha-me acabado de despedir, e tinha 3 filhos pequenos, achei Pois. melhor não ir por aí. Claro, E pronto, e tive que aceitar, não é? Pronto. O que é que aconteceu com isto? Dumping, claro. claro. Porque nós, dos 4, tínhamos que tirar para o escritório, para a empresa, para não sei o quê. E depois o que é que fomos fazer? Tivemos que pagar menos aos tradutores. E aí começou. Foram 50% que nos retiraram. E devo dizer que nesta altura, são 30 anos depois, ainda não temos o valor que tínhamos pedido na altura. Ok? Portanto, essa Coitado. ação, que foi bombástica e que prejudicou
a Solgendas, a Sintagma, foi uma brutalidade. Uh, Ainda não temos o preço que tínhamos planeado com a nossa visão ainda de empresários com 30 anos, Exato. mas tínhamos alguma visão. Ou seja, fizemos contas e vimos, não, isto para dar, ou seja, para pagarmos bem aos tradutores e para termos o restante para uma empresa Claro, funcionar, para era funcionar. assim. E acabou por não ser. E, portanto, à custa disso, ainda andamos a penar. Agora vêm as empresas estrangeiras a querer também baixar, baixar, baixar. E já baixaram imenso. Desde que eu trabalho para eles, baixaram imenso. Inclusive, deixámos de trabalhar com uma delas há dois anos, foi mais ou menos na pandemia, que eu disse, eu recuso-me a continuar a trabalhar por este preço, em Portugal. Recuso-me. E dissemos que lhe queríamos aumentar e eles disseram-nos obrigado, mas não queremos. Tudo bem. Exato. Goodbye. Good riddance. Alguém há de estar Portanto, a fazer. Se Bruno, eu sei quem é sim, que é, sim, mas com seguramente. certeza que está a aparecer conteúdo. Seguramente, lá está. Ó Paulo, é assim, ou fugimos e vamos tentar melhores caminhos e outros clientes que nos reconheçam o Exato. valor que temos, porque nós temos de nos valorizar e isso, pronto, é uma das coisas que eu incentivo e aprecio na AVT, é todo o trabalho que tenho feito no sentido de valorizar o tradutor audiovisual, que sempre foi o parente pobre da Sim, tradução, sem dúvida. porque temos o tradutor técnico e o intérprete que realmente estão relativamente, não quer dizer que estão ótimos, pronto, porque há sempre coisas para melhorar, mas que recebem de acordo com aquilo que fazem, que estudaram para e da prática que têm, da qualidade que têm, e o tradutor audiovisual e o literário continuam na moda baixo. Porque o tradutor literário e os revisores da tradução literária, eu recusei há pouco tempo uma revisão para uma editora, porque eu achei, quer dizer, vocês queriam pagar se era 3 euros a página, ou não, 2 euros. 1 euro e tal a página. A página! Para rever. Quer dizer, quero ser maluca, como se costuma Já não dizer. está, já não Antes está quero muito ser maluca. simpático. Não, mas quer dizer, a tradução literária também não está nada bem. Não está nada bem. Também estão com preços muito, muito baixos. Portanto, que eu acho que eles também têm toda a razão de refilar e de reivindicar. Portanto, arranjaram agora um grupo, não sei se deves ter visto, de Vi surgir qualquer coisa, sim, 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 yeah. sim, sim. Agora não me ocorre o nome, mas sim, um grupo é CML ou CTL, assim uma coisa. Uh, Perdoem, mas ainda não decorei o. Está-me a faltar a primeira palavra, não, só, não é Não é, confraria, mas é ser não qualquer é coisa. O tradutor não, confraria, não é esse, é mas sim, conjunto, conjunto, por pronto, uma aí. coisa qualquer. Eu vou tentar, Mas vou acho muito pôr, bem, deixo lá acho muito nos bem comentários. que, sim, acho muito bem que façam. E pronto, e nós com a AVT acho que realmente. Desculpa, Com a TAV, com a com a TAV. AVT, com a TAV, peço desculpa. Acho que têm feito um belíssimo trabalho e de facto só quando houver uma definição, uma, uma tabela de referência, uma coisa qualquer, mesmo assim não estamos livres de que haja tradutores Claro. que aceitam qualquer valor porque estão a começar e porque as desculpas são sempre muitas e que, mas eu não tenho trabalho, Isso e arranja pronto. por cima, sim, isso é lei de mercado, mas lá está, não é? Somos concorrentes, não é? Somos colegas. Acho que já começar conseguimos, e isso aí acho que a TAV conseguiu alterar um pouco esta maneira de pensar. Já somos colegas, já não somos só competidores uns com os outros. Somos um bocadinho, mas somos colegas acima de Não, tudo. mas essa noção do sermos colegas e sermos concorrentes, mas não sermos inimigos, E isso é exatamente. uma coisa que eu sempre, foi uma coisa que eu sempre quis ter até com as empresas, não como tradutora, mas como empresa. Acho que era muito válido as empresas, e houve ainda umas movimentações para se criar uma associação de empresas de audiovisual, porque de facto convinha nós uniformizarmos e dizermos aos clientes: não podemos fazer por este preço, temos que fazer por este, é o mínimo que aceitamos, é isto. E nunca se conseguiu, Isso. porque é tudo sete cães a um osso e é muito difícil. Mas isso Mas é que, isso espero na, que a na, TAV consiga. na perspectiva de profissional, de freelancer, acho, e já estou aqui também há uns aninhos, acho que realmente no que fui assistindo, acho que o que faz muita falta no nosso, portanto, em Portugal, no nosso setor, é um pouco isso. É também acho que as empresas, independentemente de se calhar de qualquer coisa que possa ter acontecido, se conseguirem falar umas com as outras, terem uma plataforma de entendimento, para no mínimo chegarmos a um ponto de abaixo disto, não.
E seja por tudo, seja Exato, por ser condições, seja inaceitável. por É prazo, inaceitável. há condições inaceitáveis, seja prazos, seja valores, seja o que for, há condições inaceitáveis. Abaixo disto, não. Portanto, a partir daí, negociem como quiserem e concorram como quiserem, tem tudo bem. Mas um mínimo, para não se chegar a valores. Acho que sim, acho que sim. Eu neste momento tenho estado a fazer essa coisa com algumas das empresas pequenas como a minha, mais ou menos. Sim. Tenho estado a conseguir, já consegui com uma, mas claro, o que é que acontece? Eu consigo aumentar o preço. Ela diz-me que sim, mas depois dá-me menos trabalho. Ou seja, em vez de mandar tantas coisas, manda menos porque diz, não posso perder Claro. uh, Margem. tanta margem, não é? Eu compreendo perfeitamente, só que eu prefiro trabalhar para outros sítios que me pagam melhor, não deixo completamente de trabalhar com essa empresa pequena que também não consegue pagar muito mais, porque gosto das pessoas e porque eu não sou também pronto, agora não me pagas tanto, não, pronto. Exato. Vou jogando ali no meio, não Claro. é? Mas não há dúvida que também vejo que se calhar fazem pouco esforço para subir os preços aos clientes deles. E isso é que eu condeno, digamos, porque eu acho que a pessoa que, ok, eles estão-me a pagar mal, mas eu todos os anos, isto é uma política que eu tenho, todos os anos, em janeiro, fevereiro, mando um e-mailzinho. Convinha rever preços, porque estes preços já estão assim há não sei quantos anos, e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E, portanto, este ano já consegui uma grande vitória, para mim considerei uma grande, grande vitória, e estou à espera de outra que aconteça. E, portanto, acho que se nós formos insistindo com os nossos clientes, dizer não nos estão a pagar bem, que eu não consigo ter bons tradutores a trabalhar porque não aceitam estes valores, portanto, é o cliente final que é o prejudicado, não é? Portanto, porquê? Porque eu estou-lhes a dar tradutores menos bons, que é mesmo assim. Ou então depois tenho que fazer umas revisões muito, quase de revisão fio a pavio, para que os trabalhos vão com alguma qualidade. E, portanto, eu preferia que eles revissem os valores. E isso é uma tentativa que eu faço e falo, escrevo um e-mailzinho no início de cada ano, vejam lá se este ano conseguem subir preços, porque estes preços não são compatíveis com termos bons tradutores. É impossível. Temos de pagar uma ninharia e as pessoas não aceitam, naturalmente. Claro. Compreendo perfeitamente, eu também não aceitaria. Vamos fazer aqui um novelo e vou pegar se calhar na última pergunta que me ocorreu assim da algibeira quando estávamos a falar. Vamos fazer aqui um cenário pós-apocalíptico, entre aspas, em que realmente os preços de dumping fazem um dumping generalizado e não há volta a dar. E é impossível conseguirmos dar a volta a isto. Vai-nos Deus. Ahm, uma das soluções que é apresentada é todo o trator audiovisual, com as devidas aspas aqui, a se transformar em pós-editor. Portanto, o tal machine translation, post-editing. Voltando ao campo da formação, sem ingerências mas foquemos só a nível de formação. Há algum aspecto que considero muito importante para que esta transição seja feita, ou seja feita da melhor maneira? Portanto, o que é que tem um pós-editor a mais ou diferente de que um tradutor legendador? Um pós-editor, para mim, posso-lhe chamar um revisor, não é? É um revisor, no fundo. Vai rever o trabalho feito por uma máquina. Exatamente. É isso? Eu acho que tem de ser um excelente revisor, porque não se pode deixar influenciar pelas más traduções. Portanto, não é só uma questão de rever se tem o A com H ou A sem H, passa por uma revisão muito mais exaustiva, que dá muito mais trabalho, digo eu. Mas o objetivo das grandes clientes não é esse. O objetivo é, toma lá, texto transcrito e agora levas menos preço, menos valor, porque isto já está praticamente feito. Para Exatamente. mim, isso não é verdade. Para mim, isso é uma desconfiança total do que vem ali. E mais, é uma rasteira. Porque eu, ao ver escrito muitas vezes, não consigo. Como é que eu hei de explicar isto? Que acontece muitas vezes, que é o que eu chamo de deixar passar o erro. Ou seja, aquilo até parece lógico, eu deixo passar, e depois numa segunda vez, se eu for ver uma segunda vez, e É que se percebe. lá está, tem de se ver duas vezes, é que eu percebo, pá, não é bem isto, é mais ou menos. Ou seja, os erros de quase certo vão ser muitos. E, portanto, o revisor tem de ser muito, muito bom para evitar que esses erros passem.
E, portanto, a questão do pagar menos, porque afinal é só pós-edição, vem com uma rasteira. Vem Sim. com uma rasteira. E, portanto, a mim não me agradaria. Eu, por acaso, não temos recebido assim grande trabalhos desse género, mas vejo, pelo menos nas redes sociais, vejo vários tradutores freelance, claro, a receberem esse tipo de trabalhos. Mas eu acho que isso é um pau de dois bicos, porque a pessoa olha para o texto, acha que até faz sentido e vai falhar. Vai falhar. Desculpa. Não, 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 à vontade. Completamente de acordo. Para rematar, vamos rematar, já estamos aqui a caminhar para as 2 horinhas, também quero das um bocado de horas de almoço, estamos a gravar de manhã. Ahm, Se calhar ia aproveitar, já falámos um pouco do Sneak Peek do Translation de Porto, do Translate de Porto. Já que estamos em formação, quer destacar algumas formações da Sintagma que estejam em curso ou que esteja a pensar fazer, coisas assim interessantes? Sim, eu estou sempre a pensar em formações. Temos esta Aproveitar o semana plano. uma formação de dobragem, de módulo 1, e depois em abril vamos ter o módulo 2, que Ok. normalmente os alunos que fizeram o módulo 1 em janeiro, fevereiro, depois em abril farão, os que quiserem, o módulo 2. No módulo 2 há sempre menos alunos, porque têm mais tempo de estúdio. Portanto, o tempo que estão em estúdio a gravar têm mais tempo, lá está, porque é um módulo 2 e, portanto, aí fazemos menos alunos. Os cursos têm tido uma grande adesão, as pessoas gostam, os jovens, não só jovens, têm vindo jovens e sem ser jovens, têm-nos pedido até para crianças. Temos estado, exato, crianças, 12, 10, para fazerem o Ok. curso de dobragem. Tem sido realmente bastante, tem bastante procura. Temos feito também os cursos de audiodescrição, tanto para várias áreas como especificamente para cinema. No início do ano fizemos para o audiovisual em geral, portanto, abarcou tanto cinema como teatro, como espetáculos de dança ou exposições, portanto, para imagens estáticas. Agora estamos a planear um para abril também em audiodescrição para cinema. Legendagem, eu vou fazendo aquilo que eu consigo. Temos tido até algumas ações de legendagem, formações de legendagem individual, pessoas que me pedem, por exemplo, para praticar, porque fizeram o curso há 10 anos e não mexeram mais em Ok. audiovisual. E agora gostavam de voltar ao audiovisual. Rosário, pode dar uma formação? Assim, ok, vamos lá ver, arranjo ali 1 hora por semana ou 2 horas por semana e vou fazendo individual, online, claro. Mas tenho saudades do presencial na Sintagma, porque tenho feito o presencial na faculdade. Portanto, neste momento estamos com o módulo 2 na Faculdade de Letras, no CLI. Mas tenho saudades do presencial na Sintagma, das pessoas virem, estarem ali, ocuparem os computadores todos. Era uma coisa que eu gostava muito e fiz até à pandemia. Fiz até 2019 e depois deixei de fazer. Estou a planear agora para mais junho, mas lá está, outra vez online. O online tem uma grande vantagem que é de poder receber pessoas de todo o país, Sim. ou mesmo de fora do país, e isso, claro, que eu não posso deixar de dar valor, não é? Embora e conseguimos corrigir, portanto, bem os trabalhos com as pessoas, porque usamos o Zoom e fazemos aquilo tem salas Uhum. e, portanto, vamos com as pessoas para as salas individual, ou seja, fica o grupo a trabalhar e nós vamos para as salas e vemos o trabalho da pessoa individualmente. Portanto, tem sido um bom método para eles esclarecerem as dúvidas e para nós explicarmos melhor. Quando há uma coisa que queremos dizer para todos, voltamos à sala geral e damos a explicação para todos. Portanto, as formações têm corrido bem, o feedback deles, nós fazemos sempre no final uma avaliação, pedimos para fazerem uma avaliação, mandamos um formulário, preenchem e pelo que vejo nos formulários, de facto, aquilo que eles mais pedem é que queriam mais horas. Queriam mais horas, queriam mais horas. Ok. Sim, mais Pois eu tempo sei, de. mas pronto, para terem mais exemplos, porque nós variamos muito os géneros que trabalhamos, Certo. ou seja, é o policial, é o drama, é o desenho animado, é o documentário,
é o musical. Portanto, eles gostam de mexer um bocadinho em cada Várias. género, é interessante e ficam muito fascinados e pronto, e é bom. E a pessoa sente-se feliz e realizada por conseguir dar e receber tantos alunos de tantas idades. Temos tido pessoas de todas as idades, umas que só por curiosidade, tivemos uma tradutora do Norte muito engraçada, que ela dizia: eu não quero ficar a fazer isto, não é o meu trabalho, mas eu queria saber como é que isto funcionava. Tinha uma curiosidade enorme em saber como é Ok. que funcionava. E Muito isso bom. acho que é super pronto, Sim, nós sim, ficamos muito contentes, não é? exatamente. Por estarem nessa área e como eu tenho esta paixão, que acho que é um bocado notória, pela área, acho que gosto de ver os outros também a Esse, partilharem. a partilhar. E LSE, não está previsto nada? Ela Cá, em si, por acho acaso, que não está. legendagem para surdos é uma coisa que parece-me, mas pode ser Bandagem para completamente surdos, empírico, porque há muito pouca a formação. legendagem para surdos, sim, nunca fizemos nenhum especificamente, porque, no fundo, quem consegue, ou quem já sabe legendar, a minha ótica é com um bom guia de parâmetros, com um bom guia de parâmetros, é possível a pessoa que faz legendagem já com experiência consegue chegar e fazer. O que eu tenho estado a dar é formação, mas é individual, a estagiários e a tradutores que até aqui não faziam legendagem para surdos, e nós estamos realmente a criar uma equipa de pessoas que estão a fazê-lo. Nunca fiz a formação assim em Aberta. grupo Exato. e online. Não fiz, sinceramente não sei, não está assim nada previsto, não quer dizer que não se faça, não quer dizer que não seja possível fazer, mas lá está, o que eu penso é que não quer dizer que não haja dicas importantes para se dizer que não estão no guia de parâmetros, não é? Das normas, mas como as nossas normas são bastante detalhadas, hum, e tem muitos exemplos, eu penso que é relativamente fácil fazê-lo. Pronto, sem ter. Há uma coisa que, por exemplo, que eu fiz um curso de legendagem para surdos, e uma das coisas que diziam era, por exemplo, nas reações que temos de incluir, Uhum. Sim, pronto, se a pessoa está a gritar, ou se está a chorar, ou se está não sei o quê, se não se vir, claro, porque se vir não exatamente. é preciso, mas uma das coisas era que não se devia pôr a palavra som. Por exemplo, som de não sei o quê. Isso é uma coisa que eu retive e que é muito importante. Portanto, na legendagem para surdos não devemos usar coisas que, lá está, ruído, não sei o quê. Não. Tem que se pôr o ato, ou seja, porta a bater. Exato. Pronto, a porta bateu. Janela fechou. Janela fechou. Portanto, é o ato em si, a ação, e não propriamente o som ou Som. o ruído. Pronto. Isso é uma das coisas que eu tenho corrigido em alguns dos nossos tradutores, porque também são tradutores que fazem, mas sei que há pessoas que não são tradutoras e fazem só legendagem para surdos, não é? Pronto. Aqui na legendagem para surdos também tem ajudado muito os softwares de transcrição, porque realmente se usarmos essa ferramenta torna as coisas um bocadinho mais ágeis. Ou seja, porque muitas vezes um programa de 50 minutos pode ter quase 1000 legendas. É uma coisa assustadora. E, portanto, muitas vezes usamos esses softwares que nos ajudam depois a segmentar e incluir depois as reações e os nomes dos personagens e tudo isso. Sim, mas Mas tem que sim, não está corrigir. fora de causa fazer uma É assim, formação. plenamente empírico, dá-me a sensação que não. Que é daquelas coisas que há pouco, e há pouco há muitos anos. Dá-me a Ah, sensação que não sei se sim, eu mas é uma entendo. coisa que é possível fazer, nem que seja uma sessão, tipo um Exato. workshop, Um workshop, assim, duas, uma coisa duas a três ágil, horas, é uma mais ideia. para dar. Vou Ah, ficar a pensar nela. ora, aí está. Mas mais que não seja para, ok, a prática é esta, os regras são estas, faz-se assim, assim, assado. Exato. E lá está, quem sabe, Só, a língua consiga, quem sabe legendar em princípio, com experiência de legendagem, em princípio adapta, consegue-te fazer essa ponte com alguma facilidade, pelo menos naquilo que tem que fazer. Achei que, sim, sim, mas é capaz de ser uma formação importante. Importante, sim, acho que sim. aproveitava. Fica a ideia. Fica a dica. Para fechar, Rosário, vamos imaginar que encontrar a lâmpada do Aladino tem três desejos.
Preços mais altos, por favor. O Pronto, não está valor mal. minuto. Um desejo. Dois. Eu ia me trancar na formação, mas pronto, vamos por aí. Na formação. Ok, mas Está-se- para mim este é sempre o principal. Na formação, ah, que os futuros tradutores lessem mais em português e que tivessem a gramática e o prontuário como seus livros de cabeceira. Ok? Pronto, para escrever em bom português. Pronto, já estão os três desejos. Agora vamos fazer ao contrário, que era o que eu queria fazer, mas gostei da sua maneira de pensar. Ah, agora vamos imaginar que podia, encontra outra lâmpada mais tarde e que tem mais três desejos, mas que pode escolher. Tem tudo o que pode haver de formação, pode definir o que quiser. Portanto, passa a ser, passa a poder lecionar ou a poder dar essa ferramenta a quem leciona. O que é que elegeria como, elencaria como formações importantes ou interessantes? Vá, esta é assim de algibeira. A formação em legendagem, a formação em língua portuguesa, é isso que tu queres? É? Eu estava à É espera isso? assim qualquer coisa muito mais preponderante, mas vamos por aí, podemos ir por aí. Não, não, assim de repente não estou a ver. Pronto, não, acho que as pessoas têm de ter, que devem ter formação muito sólida em língua portuguesa, muito sólida. Esse. Porque o resto consegue-se adquirir Ah, num bom dicionário, com uma boa pesquisa, conseguimos lá chegar. O bom português nasce connosco, nasce, quer dizer, é criado dentro de nós ao longo da vida e tem de ser estimulado e trabalhado. Pronto, esse seria um. É mais? Queres mais outro? não, acho que podemos ficar por aí. Se Acho quiser, que é. menos tenha assim qualquer coisa que queira mesmo dizer. Eu estava Não, acho que é já. informação e uma coisa, sim, uma coisa importante é o respeito pelo outro, Está. o respeito pelos nossos congéneres, não só pelo comum dos mortais, como pelos colegas tradutores, não sermos mauzinhos, não pisemos os outros. Vamos por aí. Acho que isso é muito Vamos importante, o exatamente respeito. quando eu queria, que lá está, é as empatias, é ter esse Sim, respeito, e já que estávamos a falar em mercado ao mercado, também poder criar dar formação ao mercado, às empresas, aos super, não é? Nem são as os empresas, clientes, aos clientes, exatamente, sim, para sim. que tenham também essa noção e essa empatia, Percepção, essa sim, percepção de que são pessoas, da mesma maneira que eles são pessoas, embora às vezes me pareça que, mesmo entre eles, somos um resource, não é? Temos aquela ideia que agora somos como a é um receber bocado, e é somos, um bocado. somos um recurso. Já mecanizámos e tiramos essa humanidade às pessoas. Sim, é, é um Mas, bocado. Mas em Portugal eu acho que ainda estamos bem. não, estamos. Segundo ouço e segundo me têm dito, isto a nível europeu, americano não sei, mas a nível europeu, acho que realmente essa filosofia das pessoas serem resources, acho que está mais enraizada do que aqui em Portugal. Eu acho que ainda somos um bocadinho humanos. Pelo menos foi o que me disseram a Eu mim, acho que sim. portanto eu Eu acho que fiquei sim. contente com isso. Que ainda tratamos os tradutores e todos os nossos colaboradores com muita humanidade e respeito e empatia e pronto, isso acho que é fundamental. Não ver as pessoas como números ou como objetos. Sim, Eh, exatamente. Acho Acho que é que sim. muito importante. E acho que é uma nota ótima para fecharmos esta nossa conversa. Acho que foi, já vamos aqui há um tempinho e acho que sim, fechamos com uma nota elevada, para não ser só Exatamente. com Respeito pelo outro, sim respeito senhor. pelo outro e nem tudo é dumping, portanto há que ser aqui Não, claro que não. um elevar dessa situação. Rosário, muito obrigado por estas, se calhar 2 horas, já depois vou ver, cerca de 2 horas de conversa. Gostei muito, foi um prazer. Ahm, Obrigada eu. Obrigada. faço tensões depois de haver no Porto. Estou a pensar nisso, portanto ainda vou ver logisticamente se é possível, mas estou a pensar ir lá vê-la no Porto. Acho que sim, acho que vai ser muito interessante. Acho Acho que sim. que pronto, só o facto de todas as pessoas convidadas irem falar um bocadinho sobre inteligência artificial, acho que vai ser super interessante. Vai ser um dia cheio. E Um fico já dia agora cheio. e lanço também o desafio, já que estamos por aqui, e remato com esta e depois desligar para não ter que ouvir a resposta. Tem o chamado Call for Papers, estamos a aguardar uma proposta do Rosário para a conferência da ATAF também. Acho que é muito É? bem-vindo. Acho que é muito Ok. bem-vindo. Provavelmente vai ser convidado Quando? para o painel. Ainda, acho que ainda não está. Isto vai ficar gravado, isto vai só mal. Ahm,
É assim, data ainda não está. Nós estamos a projetar ali para junho, julho. Estamos a apontar para ali, mas ainda está em processo de local, arranjar datas, mas Certo, certo. saiu a chamada de propostas. Eu Portanto, vi qualquer coisa, pois, vi pronto, quem qualquer coisa, quiser, vi quem, qualquer ti- coisa. quem quiser fazer, pá, apresentar uma proposta de falar sobre qualquer coisa, um tema relacionado, um caso de estudo, uma área de interesse, Uhum, português para uhum. audiovisuais, uma coisa assim, só para Sim, lançar sim, 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 sim. assim pequenas goelas. Acho que Ok, tem até final de abril, acho eu. Eles vão me dar uma cacetada depois, se isto não estiver certo. Mas acho que é até final de abril, para fazer a proposta do tema. Depois averiguamos e ok. arranjamos um slot. Mas pronto, já que estou a falar consigo, parece uma boa proponente Desafio. para, para um tema. Ok, obrigada Provavelmente eu. há de haver outros painéis, provavelmente vai ser convidada também, mas aqui fico com este desafio. Obrigada, Olha, Paulo. Gostei novamente, muito muito obrigado. e estás a fazer um belíssimo trabalho, dar a conhecer aqui estas pessoas tão importantes também, passa a modéstia à parte, mas é que são pessoas do audiovisual que de facto, como a Eliana, o Marco, o Renato, que também já falou, ainda não consegui ouvir, mas vou ouvir. Vai, Acho está que são gravado. tudo pessoas que podem ajudar os novos tradutores e não só, pronto, a dar a conhecer a nossa área. Acho que é super importante o que estás a fazer. Obrigado. Muitos parabéns. Muito obrigado. Mas é um pouco isso, acho que é ficar como repositório, passa um pouco por aí, também ficar como um repositório de informação, pronto, sempre que for necessário consultar, ele está gravado, está publicado, em princípio, desde que não haja nenhum acontecimento com a internet, não vem abaixo, Não eh, vem abaixo, pois. e qualquer coisa pode... Não, eu tenho visto, como te digo, outro dia estive a ver o segundo do Marco, depois é que reparei que já havia um primeiro, Sim. não foi? Eu não tinha visto. O E pronto, primeiro e é mais tenho geral. ouvido alguns. Não, Como? certo. O primeiro é aquele mais geral, e lá estava, ensino. O segundo é Pois, português. O segundo é é perceber, especificamente exato. aquelas pequenas Foi desse que eu armadilhas de gostei. português. Pronto. Gostei Sei. imenso, gostei imenso, gostei muito. E ouvi o do Marco também, ah, Marco Rashbrook, Do e slot. pronto. Acho que isto é muito interessante. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado eu pela parte que me toca e muito obrigado novamente por ter aceito o convite, por ter vindo, ter-me dedicado aqui umas horinhas e por aceitar também ficar depois em repositório com este tema. Qualquer coisa. Se Claro for que sim. preciso surgir mais alguma. Provavelmente volto a convidá-la mais para a frente com outro tema que possa ser pertinente, se calhar, Se eu se estiver também por aí. disponível, claro que sim, com todo o gosto. Agradeço. Ficamos Obrigada. então por aqui. Obrigado, Rosário. Até uma próxima. Até a próxima.